E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio semanal do Cognatas Podcast. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, esse é o nosso 14º episódio, ó. 14º episódio. E hoje, cara, a gente tá com um cara incrível, né? Estamos com um cara incrível. Teria que fazer um episódio semanal só com esse cara pra gente contar tudo. Infelizmente, em um episódio só não dá pra contar toda a história desse mano, certo? E é o seguinte, nós estamos aqui no ambiente de trabalho dele. Vocês estão vendo aqui vários livros, é o escritório de trabalho dele. É aqui que ele dá aula, certo? É aqui que ele estuda, é aqui que ele produz. É uma produção intelectual famosíssima no Brasil e no mundo. É uma das maiores autoridades em educação do país, certo? E ele é, além de BR do estado de São Paulo, ele é de Prudente, certo? DDD 18, certo? Pessoal, quando a gente fala que aqui tem coisa boa, a gente tá indo atrás. A gente tá indo atrás de coisa boa. Então você tem que incentivar a cultura, a educação da sua cidade, e a gente está propiciando isso hoje, certo? Em mais um episódio do Cognatas. Antes de apresentar o nosso convidado, nós estamos pedindo para quê? Para você se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal. Você tem que seguir a gente no Insta, curtir tudo, curtir o vídeo, compartilhar a cultura com os seus amigos, com a sua família, certo? Deixar o like, ativar o sininho das notificações, beleza? Que isso aí incentiva muito a gente continuar aqui semanalmente trazendo conteúdo para vocês de qualidade, beleza? O nosso convidado já foi bailarino, ele já foi atleta de polo aquático e muitos outros esportes. Ele já foi técnico da seleção brasileira de polo aquático, certo? Ele é especialista em educação, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doc, ele é livre docente em educação pela Unesp, ele é professor titular da Unesp, certo? De Presidente de Bauru também, né, Twin? Comecei em Bauru. Começou em Bauru, certo? Da Unesp de Bauru, tá? E muitas outras coisas que nós vamos descobrir de agora em diante, tá? Com vocês, Twin. E aí, Twin? Olá, beleza, gente. Pura? Olá, Álvaro. Olá, Matheus. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Grande Twin. Grande Twin. Antes de tudo, cara, muito obrigado por ter cedido o seu espaço de trabalho. Eu sei que é um espaço muito íntimo, né? Porque é um espaço de trabalho que você desenvolve, tá ligado? É um grande. Muito obrigado por ter disponibilizado. A gente tá tomando um vinho aqui, Ele certo? recebeu a gente muito. Recebeu a gente muito bem. A gente fez um frio, vocês estão vendo aí viram aí nos stories e tal. E você... Pessoal, além desse currículo enorme, ele é um coração, assim... Sim, sim. Tipo... Cara, muito obrigado, sim. gente. Da hora demais. Se apresente, Twin. Não sei se eu mereço tantos elogios. Merece. Né? Merece sim, com certeza. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui na minha casa, no meu espaço de trabalho, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu produzo, é aqui que eu me apresento para os meus alunos, e enfim. Que da hora. É um grande prazer. Que da hora. E é aqui que você dá aula, né? Sim, com ensino remoto. Desde o ano passado, tenho permanecido aqui horas e horas ao lado dos meus estudantes. Olha só. Da graduação, da pós-graduação, dos meus orientandos. Que beleza. Eu quero falar muito disso, mas eu quero saber, começando pelo começo. Exato. Tá igual um artigo científico. Vamos lá. Vamos lá. Você nasceu em Bauru? Não. Perto de Bauru. Não é. Eu sempre morei em Bauru, mas eu nasci em Pederneiras. Uma cidadezinha a 20 quilômetros de Bauru. Os meus pais se casaram e minha mãe morava em Pederneiras. O meu pai rapidamente mudou-se para lá. E na época ele montou um bar, né? Na verdade o meu avô, ele trabalhava com meu avô era dono de bar em Bauru e montou um bar em Pederneiras pro meu pai e lá eu nasci. E seu pai seguiu a mesma coisa que seu avô, então montou um bar. É verdade. Ele adorava essa coisa de estar em contato com as pessoas, de proporcionar possibilidade das pessoas se encontrarem, então ele curtia muito essa coisa de ter um bar. Né? Você colava lá no bar também, novinho. Nasci em Pederneiras em 1900. E era roça, Twin? Nessa época, Pederneiras era uma cidade assim muito simples, né? Na verdade, não tinha nem o asfalto ainda, não tinha a iluminação, terra, tudo, enfim. E eu muito garoto,
Meu pai foi meio que desbravando. Esse bar foi montado na periferia da cidade. Chamava-se Vila Bambu. E eu fui menino lá, do nascimento até os 6 anos de idade. Quando a gente mudou para Bauru, eu fui menino lá na Vila Bambu. E você conviveu com seu avô e com o seu pai? Sim, foi um momento muito importante da minha vida, né? Lá eu nasceu meu irmão mais velho, o Reinaldo, depois o meu irmão mais jovem, Ricardo, e depois também eu tive uma irmã que nasceu em Bauru. Mas eu vivi em Pederneiras até os 6 anos de idade, pé no chão, quintal de terra. Delícia, né? Você convivia ali no bar, você disse que teve umas aulas de história ali. O meu pai era um apaixonado pelo conhecimento, Álvaro. Ele adorava a história, Matheus. E ele me ensinava a história do Brasil. Ele me ensinava que quem descobriu o Brasil, imagina eu com 4, 5 anos de idade, quem descobriu o Brasil, quem rezou a primeira missa, qual era o nome das caravelas, enfim, quem escreveu a primeira carta, essas coisas básicas da história. Era o entretenimento da galera do bar. Isso, e aí ele me colocava no bar. Sei lá, acho que a minha mãe estava ocupada com o meu irmão, porque é só 1 ano de diferença, estava ocupada com o meu irmão mais velho, né? Ele me colocava lá no bar. Você já gostava de aprender? Imagina só. Assim, já gostava? Eu gostava dessa coisa de ficar lá no bar e os clientes ficavam perguntando. Meu pai falava assim, pode perguntar que ele vai responder. Quem sabe? Aí os clientes perguntavam, eu respondia. Era um pequeno professor. Um pequeno professor. Já Genial. Olha só, intermediando o conhecimento desde moleque. Desde garoto. Tá feio. E eu curtia muito essa coisa, eu nem tinha consciência disso, né? Mas depois eu fui compreender a importância disso na minha vida. Muito importante. Né? Essa coisa da aproximação ao conhecimento. Você foi de lá pra... De Bauru. Pederneiras para Bauru. Isso. Aí o bar não deu Você certo. foi pra Bauru por quê? Então, o bar não deu certo. Seu pai também foi pra Bauru. Então. Sim, aí nós mudamos todos, a foi família tudo pra toda, Bauru. porque o bar acabou não dando certo, faliu, etc. A gente passou por algumas dificuldades, aí meu pai arranjou emprego em Bauru. Na Tilibra, Tipografias e Livrarias Brasil. O que meu pai foi fazer? Vender livro. E a Tilibra era o bicho na época. Era a empresa, era a livraria do Brasil. Sim. Do Brasil. E meu pai foi ser vendedor. Ou seja, de novo, ele levava livros pra gente, livros de desenhar, livros de pintar, enfim. Olha uma só. coincidência histórica muito linda. E ele foi ser moleque nos anos 70 lá em Bauru, Isso, era massa. moleque, anos 70. Nós mudamos para Bauru por volta de 1967, 68, não lembro exatamente. E era um rockão lá? Como é que era a música lá? Era Não. rock, era o Mas quê? era gurizinho ainda, Não, eu né? era muito menino, muito né? Eu me menino. lembro que meu pai e minha mãe gostavam muito de dançar, eles ouviam muito tango, bolero, Que era nem mais tinha vocês essa coisa da dançar, sertaneja, mas tinha música sertaneja de raiz, que meu pai Entendeu? gostava muito, né? E eles curtiam muito essa música e a gente acabava ouvindo junto deles, Olha só. brincando com eles. E a etc. adolescência lá em Bauru foi massa? Puxa vida, a adolescência em Bauru foi massa. Tocou um Tim Maia lá? Aí você ficou um bom tempo lá. Então, nossa, eu morei em Bauru até os meus 40 anos. Você ficou muito Foi, mano. Eu Então estou... Você estudou lá. Lógico, se toda a minha formou. Você fez formação. a Unesp de Bauru lá? Fiz foi Unesp isso? Bauru, fiz Educação Física na Unesp Bauru e Psicologia. Mas antes disso, nós chegamos em Bauru, era por volta de 1967, 68, e o irmão do meu pai era um músico muito conhecido em Bauru, tio Badê, Edivar de Vioto. Que legal. E ele tocava piano, ele é multi-instrumentista, piano, sax, violão, e ele encanou em me colocar, eu e meu primo, o Badezinho, que nós brincávamos Pra muito, estudar música. para estudar música, aos 7 anos de idade, Matheus. Maravilha. Aí ele arranjou um professor pra gente, o professor Mingo, e a gente ia estudar teoria musical. Solfejar, sabe assim? Do, ré, mi, fá, pá, pá. Enfim, depois ele nos colocou no piano. Eu, o meu primo Badezinho e minha prima Cizira, esse meu tio. Ele me inseriu na música aos 7 anos de idade. Vocês tinham piano? Não tínhamos. Porque é difícil. O tio Badê tinha. Cara, O tio Badê tinha aquele órgão, né? Sabe aquele órgão de 18, 20 e poucas teclas, né? Pequenininho, 18 anos. Exato. Pequenininho, então. Ele te trocava lá o órgão dele e a gente brincava muito. Mas nesse meio tempo eu fui curtindo a música, né? Imagina, me iniciar na música aos 7 anos, eu gostei. Isso é bom. E aí o tio Badê incentivando, meu pai também gostou da história de ter um filho músico. Acabaram me matriculando num conservatório de música em Bauru. E eu fiquei dos 7 até os 15 anos, 15, 16 anos, E vamos deixar estudando uma música. ressalva, Twin, pra música, porque a música é muito bom, pessoal.
para uma criança começar a estudar. Exato. Para trazer uma Muito disciplina, Nem um dica. foco, um ouvido, trazer uma cultura para a criança. Exato, Tá ligado, exato. pessoal? Envolve todas. Não precisa ser músico. Não precisa mas ser estude música. Estudar Exato. música. Sabe, pessoal? Exato. Não é, Toninho? Isso fez uma importante. diferença na minha vida danada. E pessoal, vai ter ele vai tocar lá, a gente gravou. Só pra falar. A gente vai gravar assim. mais ainda. A gente gravou, vocês já viram, mas vai ter mais coisa. Eu não consigo me intitular músico, mas eu sei música, eu conheço música, eu conheço eu leio música, eu conheço a linguagem musical. Isso é muito importante, como você comentou, Matheus. Todas as crianças deveriam ter a oportunidade de uma iniciação musical. Uma iniciação musical. É importante. Tá ligado, pessoal? Na minha época tinha música na escola, hoje não tem mais. Era parte do currículo, música. Deve ser. Aí você tinha lá iniciação a um determinado Nessa época instrumento. era parte do currículo? Opa! Em Década de 70? 70. Mas tinha Então a educação, cidadania tinha também. Né? Tinha educação moral e A gente cívica. retrocedeu. Educação então, moral e cívica. A gente retrocedeu. Foi pra trás. Na verdade, a gente retrocedeu. O currículo da escola foi enxugando demais e a gente perdeu muita coisa. Eu me lembro que a gente tinha educação musical, educação artística, né, nas séries iniciais Eu cheguei essa do época, ginásio. eu posso falar uma coisa, talvez você não saiba, mas o Vila Lobos foi importante? Nossa, nem fale. Porque ele queria isso de iniciação musical, Há muito, era uma grande defesa dele, né? Que as escolas garantissem a iniciação musical. Talvez foi nessa época, Sim. né? Uma grande influência. Então, né? Retrocedeu pra Porque cá. hoje não tem. Né? Lamentavelmente não tem. E a educação moral e cívica, você tinha direito constitucional, cidadania, sabe? Você aprendia muitas coisas na escola que você não aprende hoje. Exato. É hiper especializado. Assim, era muito interessante porque nos lançava diante dessa possibilidade do conhecimento. Mas os governos na época eram os governos militares. Sim. Então havia, de uma certa forma, uma difusão de uma ideologia muito militar nas escolas. Havia esse lado muito importante de iniciação musical, de iniciação artística, a gente está falando da década de 70, mas ao mesmo tempo havia muito da difusão da ideologia nacionalista militar. Sim, Né? Então, isso refletia em tudo. Né? isso refletia em tudo, no sentido de adaptar, né, as crianças, os jovens àquela situação. Eu, de uma certa forma, por sorte, pelo fato do meu pai ser um leitor muito assíduo, né, lia muito jornal e conversava muito com a gente da situação do nosso país, Sim. a gente não se entregava assim de maneira tão simples Ele já sabia àquele sistema. direcionar Isso, ele orientava, isso, ele orientava nesse sentido. exatamente. Politicamente Positivo. ele nos orientava. Mas enfim, Mas que coisa, foi uma né? época muito Porque- boa, Ah, que de qualquer bom. forma. Mas que coisa, né? Num período militar tinha música, Mas sabe o que é educação, legal? isso, A escola era e boa. hoje em dia que não Porque tem, né? na época você não sabia nada do que estava acontecendo, você era uma criança. Exato. Hoje você tem um olhar crítico sobre o que você é. Exato. Isso é muito bacana. Exato. Mas a escola era muito boa, Álvaro, porque a escola conseguia garantir acesso àquilo que havia de melhor na sociedade. Ou seja, a escola deveria continuar dessa forma, garantindo isso. Com as diferenças de pedagogia aqui e ali, na época a pedagogia tinha um teor militarista, né? Sim. É óbvio que a gente apregua uma pedagogia muito mais democrática, mas a escola garantia, na década de 70, 80, o acesso àquilo que havia de mais desenvolvido na sociedade. Hoje, lamentavelmente, o currículo escolar está muito enxuto. Você tem a impressão que robotizou um pouco, virou meio Fordismo, meio linha de montagem? Sim, aparentemente? sim. É o que aparentemente eu sinto. Parece que foi meio Desde o final da robô, década de 70, né, a escola meio que quer conformar o aluno à sociedade. É intencional, Entendi. eu acho. Sim, sim. É intencional. Não tem como desvincular a educação da sociedade e de quem está no poder, Com certeza. né, na sociedade. Sim. Então, durante o período militar, a escola foi uma escola de ideologia militarizante. Mas o que eu quero dizer é que as coisas não são tão óbvias assim. Existem as chamadas contradições, né? Então, assim, os militares queriam impor o ensino do jeito e da cara deles. No entanto, havia as contradições. Aqueles professores que questionavam, Exatamente. né? Um pai ou um familiar que questionava. Então você também conseguia questionar aquele sistema, né? Para poder construir a sua maneira de pensar. Não dá para dizer que era uma influência direta sobre as nossas cabeças. Exatamente. Mas o que eu valorizo muito é que a escola
tinha qualidade na Como época. começou a melhorar Sim. esse lance de sair o militarismo? da Então, escola? meados da década de 80, né? Demorou 10 anos, É, mais ou menos. olha, 20 anos, né? 20 anos, de 64, 74, 84. Porque é interessante, porque a gente não viveu isso. Eu sou de 90. A gente é de 90 e a gente só sabe o que tá escrito, o que interessante tá você passar essa registrado. experiência Exato. pra Sim, gente, sabe? viveu, cara, viveu, mano. Foram 20 anos de militarismo no Brasil, né? Os militares no poder e a educação nas mãos dos militares. Eu vivi essa época. Mas assim, como eu disse para vocês, existiam as brechas. E a gente conseguia aqui e ali fazer a crítica e aprender. Você mandou uma educação física primeiro. É verdade, E é de onde verdade. que veio esse amor pela educação física, Nossa. pelo esporte? De novo. Você tem alguma referência de um atleta incrível? Então, alguma coisa que te não, na instigou? verdade não tenho. A minha mãe gostava muito de esporte, jogou basquete na juventude, imagina? Que bacana. Década de 40, uma moça jogando basquete, 50. Lindo isso. O meu pai era um aficionado por futebol, adorava a seleção brasileira, futebol. Que time ele torcia, seu pai? Corinthians. Ah, Coringão. Coringão, você é Salve, corintiano também, Corinthians. né? Salve, Meu pai Corinthians. fala que eu sou corintiano também. Mas eu nunca fui um aficionado pelo esporte, engraçado. Tinha essa influência do meu pai, mas a minha mãe, por sua vez, muito preocupada com a nossa saúde, etc., sempre incentivou essa coisa, vai praticar um esporte, vai nadar. Ela nos levava para as escolinhas de iniciação Que esporte você esportiva. fazia, né? De pequeno fazia natação. 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 Aí por isso o polo aquático. Depois o polo aquático. E foi na facu a jogada do polo aquático? Não, o polo aquático foi na adolescência, foi Na antes disso. adolescência, olha aí. Eu comecei a nadar no SESI, que a minha mãe levava a gente lá. Garoto de classe média pobre, né? Pobre média, ou pobre mesmo, filho de trabalhador, tinha que aproveitar as oportunidades que surgiam. Exatamente, E o SESI era uma escola muito boa, e eles tinham uma piscina. E aí a minha mãe nos matriculou lá nessa escola do SESI. E aí eu e meus outros irmãos, eu, Reinaldo e o Ricardo. O Reinaldo mais velho, eu sou do meio, e o Ricardo. A Ana Paula já é da década de meados da década de 70. Então ela nos levou para fazer natação. E nenhum deles ficou, eu fiquei. Você gostou? Eu gostei da pegou natação. gosto. E depois, aí fomos, né? O polo aquático. O polo aquático surge na adolescência, aos 16 anos, e é um marco. Porque até então eu só fazia natação por conta de saúde, Mas que a minha tinha mãe... um time de polo aquático? Em Bauru tinha. Olha só, não é muito comum, né? não é muito time comum. de polo aquático. Excepcionalíssimo. É excepcional. Excepcional. Só havia times de polo aquático em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital, Então, o polo aquático é um futebol na água? na água, o futebol. Não, acho legal pra caramba. É um handball. É um handball É um handball na na Não água. dá pra você chutar na É um água. handball É um na água. handball na água. É, um handball na água. Mas é muito engraçado, porque assim, olha, eu já nadava, tinha lá uma facilidade para nadar, e eu já estava... Nessa época que eu nadava por conta da saúde e me dei bem nadando, ao mesmo tempo eu estudava música, porque eu estudei você música estudou dos 7 aos 15. Isso é No momento que eu deixo a música, que eu deixo o piano, eu começo a jogar polo. Não consegui conciliar as duas coisas. Entendi. É porque você gostou mais do atleta, né? Talvez, Sim. um pouco. Mas tem outra coisa. Tem uma coisa física também, porque né, quando você estuda Porque, às música, vezes, você também utiliza muito os Você dedos. estudou muita música muito preso na partitura, talvez. Foi. Antigamente era muito assim. Muito, né? era música muito clássica. preso Também. na partitura. Mas só pelo sabe? fato de Exato. fazer muita Você não força tem a nas mãos. liberdade dos acordes de composição. Não tinha. Você só tinha que tocar o que estava escrito. Eu estudava num conservatório super... Tipo, isso é um pouco ruim, pessoal, no estudo de música, sabe? Dê a liberdade da harmonia para as verdade. pessoas que estão estudando música. É verdade, Matheus. Para ele entender da imensidão que é a música. É verdade. Sabe? Porque o compositor construiu aquilo em cima de uma coisa que existe e você pode fazer também. Exato, Matheus. Mas tudo bem, fora do que a gente está dizendo, mas, sabe, às vezes a eu música acho ela ótimo. se torna um negócio muito... Exato. Você ama Muito ela e você disciplinar, vai... às vezes. Muito. sabe? Na verdade, a minha professora era uma irmã de caridade do Conservatório Pio XII, que era o colégio das irmãs de Bauru. Então era isso mesmo. Olha, você tem que estudar teoria musical e você não pode sair daqui. Nada de tocar música popular. Ela não permitia nem pensar nessa possibilidade. De uma certa forma, para mim, foi bom no sentido de me disciplinar. Mas
é bom. A gente não tá tirando a parte positiva, mas pode ser muito maior do que é. É verdade. É isso que a gente tá dizendo. Concordo plenamente. Você tá entendendo? Concordo. E eu vivi isso. Porque imagina uma criança, depois um adolescente que não consegue se libertar. Precisa ficar preso àquelas condições da música erudita, da música clássica. Eu estudei no conservatório. Eu sei como é. Você tá entendendo? O músico erudito é diferente do músico popular. Isso não deve existir. Deve ser tudo músico. É verdade. A música é uma coisa só. Seria tão bom. Tá ligado, pessoal? Mas a ideia é o polo aquático e o atleta que é. Aí eu fui pro polo aquático. Eu acho que era 1976. Eu estava começando o meu colegial. O colegial ia até quando, nessa época? Era primeiro, segundo e terceiro colegial. Já era isso. Hoje em dia que aumentou um negócio pra trás, começa antes, aumentou. Então. É verdade, mas eram 3 anos. E aí eu já nadava razoavelmente bem, porque fiquei nadando esse tempo todo que eu estudava piano. Aí fui pro polo, um amigo do colegial me convidou, falou: Twin, vamos lá, você falou que você gosta de nadar, vamos lá no BTC, Bauru Tênis Clube, era o clube da elite bauruense. Eu nadava no SESI, que era um clube popular. Isso era bom, né? Aí você pensou dar uma sacada lá nos bois. Não, às vezes ele nadava pra caralho. Eu nadava bem. Ele começou a dar uma sacada nos boizinhos, tá ligado? O boizinho aqui assim, ó. Ele Mateus, exatamente isso. Aí esse meu amigo, porque eu fui fazer esse colegial numa escola particular, eu também acho importante comentar isso. Sim. Eu fiz o primário em escola pública e o primeiro grau em escola pública. No colegial, nessa época, meu pai estava razoavelmente bem financeiramente, ele falou: tem que preparar bem meu filho para um vestibular. Isso é positivo. Que a ideia era essa. E ele me matriculou numa escola particular muito boa. Foi quando eu conheci esse amigo, o Guega. O Guega me levou para o polo aquático. E aí o polo aquático foi o divisor de águas na minha vida. Porque grande parte das coisas que eu fiz na vida foi por conta do polo aquático. É mesmo, comer em restaurante, por exemplo, eu nunca tinha comido em restaurante. Olha. Eu só comi pela primeira vez numa viagem do polo aquático. Viagem internacional, eu nunca tinha feito nenhuma na minha vida. Mas por que você entrou na seleção? Sim. Nós temos um cara de seleção, né? Aí, pessoal, seleção brasileira. Seleção brasileira de polo aquático. Aí, ó. Toca aí, moleque. Olha lá, ó. Imagina a década de 70, um menino pobre, de classe pobre, andar de avião. Eu andei por conta do polo aquático. Jogando. Agora, eu dei sorte, Matheus, sabe por quê? Por quê? Porque esse meu amigo me convidou, eu fui. Aí eu me lembro, no primeiro dia que eu cheguei lá, o técnico falou: ei, dá uma nadada aí. Aí eu mergulhei, o técnico parou o treino e falou: tá vendo? É assim que eu quero que vocês nadem. Isso é competência. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu realmente estava nadando bem. Imagina, cara. Nossa, os caras devem ter ficado. Ei, para aí, olha aí, tá chegando hoje aqui, ó. É assim que eu quero que vocês nadem. Puta que pariu! Toma! Os caras devem ter ficado de. Esse é treino, pessoal. Esforço. E você jogou pra fora. Muito. Aí eu treinei. E sua cabecinha de Tem ali, ó. criança? Tem ali, ó. Algumas medalhinhas. Sua cabecinha de criança, assim. Cara, por que foi genial, Matheus? Por que foi genial? Profissional. Foi genial. Tem uma foto? Tem uns prêmios. Pega ali. Tem ali, ó. Umas medalhinhas ali e tal. Pega um aí, ó. Cuba? Depois eu falo de Cuba. Cuba é massa. Aqui, cara, aí, ó. Olha lá, Tem várias outras lá. Olha lá, galera. Tá, pega. Ali tem a primeira. Essa aqui de Cuba, mano. Ele vai falar, jogar, velho. Ele vai falar depois. Eu vou contar. Quer guardar essa? Essas daí são... Não, eu quero por aqui. Quero falar. Senão Deixa aí. a gente esquece, mano. Aquelas ali também são interessantes, Matheus, por favor. Aquela ali, pega essas daí, também são interessantes. Porque foram as primeiras que eu ganhei. Essa é pesada. Essas foram as primeiras. Vamos deixar na mesa, cara. Ó. Então, olha só. Imagina eu, 15 anos, chegando lá no clube e tal, no clube da elite bauruense. E dei certo, o técnico gostou e eu comecei a treinar. E eu, muito empenhado, treinava demais e acabei me dando bem. Nunca fui excepcional, gente, eu quero deixar claro isso. Verdade. Não fui, Matheus. Como é que você não fica excepcional com isso aqui, assim, ó? Eu nunca fui o melhor, mas eu estive entre os melhores. Eu acho isso importante dizer. Nunca fui o melhor da minha equipe, nunca fui o melhor aluno da escola, mas sempre estive entre os melhores, porque eu tinha essa coisa de querer fazer bem.
ser o melhor? Querer fazer bem feito, exato. Então você era o melhor. Era isso. Pro técnico chegar e falar, ó galera, ó, aqui ó, todo mundo, é assim que se nada, beleza? Mas veja bem, Pode crer. eu quero deixar bem claro isso, porque as pessoas têm uma ideia de que só o excepcional que se dá bem na vida, só o excelente que se dá bem na vida, e não é isso. Tem muito de trabalho, tem muito de empenho, tem muito de criatividade, para você conseguir espaços na vida. Tem muito de comunicação e de oportunidades, né? Então, assim, você não precisa ser excepcional para conseguir realizar as coisas na vida. Eu acho que você tem que fazer o seu melhor, como você comentou, Matheus. Então, assim, com muita tranquilidade eu digo, eu nunca fui o melhor da minha equipe de polo, eu nunca fui o melhor aluno da minha sala de aula, mas eu sempre estava entre os melhores. Sabe assim? Sempre estava. Então eu acho, por trabalho, por esforço, trabalho e etc. E essas medalhas aqui, Twin? E por oportunidade. Essas medalhas são legais. Essas aqui são as primeiras. Esse aqui é o primeiro campeonato que eu conquistei na vida, né? A gente foi campeão. Campeão, deixa eu ver o ano aqui. 1977. Foi a primeira medalha que eu fui campeão. 77. 77. Eu não era nem nascido, pessoal. Depois, aí eu fui treinando lá pela década... lá pela década de 90 eu virei técnico. Eu virei técnico de polo. E como que foi esse rolê do... Não, mas como foi o convite da seleção brasileira de técnico da seleção brasileira? Cara, foi muito legal. Fala aí. Eu sempre precisei trabalhar para fazer as coisas. Aos 16 anos eu não trabalhava, 17 eu não trabalhava, aos 18 eu comecei a trabalhar. Então eu era atleta de polo e já trabalhava. Trabalhei primeiro no escritório de arquitetura, que meu técnico de polo me arrumou emprego. Depois eu trabalhei na prefeitura de Bauru, que meu técnico de polo também me arrumou emprego. E depois eu passei num concurso, aos 20 anos, na Embratel, em Bauru. Continuava jogando polo porque eu treinava à noite. Trabalhava o dia todo, treinava à noite. E adorava polo, treinava muito, mas precisava trabalhar. Porque meus pais, nessa época, já não tinham mais condições de me bancar, etc. Eu precisei trabalhar desde os 18 anos. Então, desde os 18 anos eu trampo para valer. Eu estou com 60 hoje. Nunca parei de trabalhar. Eu acho importante registrar isso. As coisas não foram importante. assim... É importante registrar que você está muito bem. ué. Eu quero estar porque assim... Opa, lógico. Matheus, é porque as pessoas têm uma visão que quando você vai praticar um esporte, você tem todo o respaldo do mundo e eu não, sabe assim? O meu técnico gostava tanto de mim que ele falou assim... A vida do atleta é complicada. O meu técnico gostava tanto de mim que ele falou assim, Twin, eu vou te arranjar um emprego para você não parar de treinar. E foi meu primeiro emprego que ele me arrumou. Ele sabia que a minha família já não tinha mais condições, crises que a minha família vivia e tal, então... Os meus técnicos foram muito importantes, eu quero citar o nome, Fernando Lapo e Décio Patelli Júnior, os dois de Bauru. Esses caras realmente alavancaram a minha vida. O meu pai e minha mãe davam o respaldo lá que tinham que dar, de acordo com as suas possibilidades, mas o esporte abriu as portas. Abriu as portas. Que massa. Muito massa. E, pessoal, a gente tá só no esporte, cara. Esse cara ele nem chegou na educação, que é o que ele é importante pro mundo. Ele é o bicho da goiaba da educação, cara. Tá ligado? mas Twin, me fala como é que foi esse convite, como é que foi esse negócio de você chegar de técnico. Chegar de técnico, virei técnico. A gente já sabe, só por isso aqui a gente já sabe como foi, mas me fala como que foi. Em termos de seleção, essa é a medalha que eu mais gosto. Que é dos Jogos Pan-Americanos, que eu fui técnico da seleção em Cuba. Nós ficamos 40 dias em Cuba. Caralho. Treinando com a equipe de Cuba e tal. 40 dias lá em Havana. Foi genial. Caralho. Foi em 1994. Eu montei uma equipe era equipe de polo aquático feminina. Eu vou contar Você chamou só as eu montei minas que mais jogavam. Eu montei uma equipe de polo feminina. Depois de ter sido atleta, tal. Os meus técnicos, quando já era adulto, inclusive já era casado, né? Porque eu fui casado, me casei muito jovem, aos 21 anos, tive a minha filha Thaís, com 22 anos, o grande amor da minha vida. História, tem que ser 2 podcasts. Aí os meus técnicos, eu estava trabalhando e tal, mas os meus técnicos queriam que eu voltasse pro polo. E eu larguei o emprego, que na época eu era um emprego concursado na Embratel, eu tinha 24 anos. Larguei, foi quando eu arrisquei.
né, eu ganhava muito bem na Embratel, larguei a Embratel para voltar para o polo como técnico. Porque esses mesmos técnicos que me arrumaram o meu primeiro emprego, me convidaram para voltar para o polo, como técnico de polo. Aí eu larguei a Embratel na época. Arrisquei. Eu me lembro que a família inteira falou, nossa, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer. Vou fazer porque é o que eu quero, é o que eu preciso. Lógico. Aí fui pro tênis. E como que é montar uma equipe feminina? Então, cara... É o Brasil inteiro? Não. Da seleção, sim. Da seleção te nomearam. O governo te nomeou. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Escolheram você. Escolheram eu. Ó, o seu salário é tal tanto, o mandato é tanto. Não foi, escolhe aí. Não foi por acaso. Éramos eu e um outro técnico de São Paulo. Nós éramos 2 técnicos. Me escolheram porque eu montei uma equipe em Bauru. Em 93, eu acho que é essa daqui, nós fomos vice-campeões brasileiros. 93, por aí. Caramba, tudo bem. E aí me convidaram para fazer parte da comissão técnica de polo aquático feminino júnior, que jogaria o campeonato sul-americano, que é essa medalha aqui, que a gente foi campeão em São Paulo, e jogaríamos em seguida o campeonato pan-americano. E em seguida o campeonato mundial, porque todo técnico da seleção tinha esse ciclo. Jogava o sul-americano, jogava o pan-americano e jogava o mundial. Eu cumpri essas 3. Eu cumpri essas 3. E você ficou em que lugar no Pan-Americano? Então, terceiro, medalha de bronze. O bronze, pô. O bronze. Tá, foi ouro no sul-americano, depois bronze lá em Cuba e 6º lugar no mundial, que também foi uma baita conquista. Você não queria ser 6º do mundo de alguma coisa? Foi uma baita... Que pariu. Lá no Canadá, em Quebec, 1996. Caralho. Se eu não estou enganado. Mas foi genial, foi genial. Por experiência, cara. Meu Deus. Você era um atleta desde criança. Desde jovem. Mas nesse meio tempo aí também, gente, entre eu sair da Embratel, ir para o tênis, voltar a trabalhar com polo aquático, teve um período que eu pedi uma licença do polo aquático porque eu queria viajar. Então, em 1991, por aí, eu não me lembro exatamente, eu já estava trabalhando como técnico do polo, eu pedi uma licença no clube para ficar um ano fora do Brasil. Foi quando eu fui morar na Inglaterra, Álvaro. No meio dessa coisa do trabalho do polo. Mestrado? Não. Foi a minha primeira viagem para a Inglaterra, que eu fui para estudar inglês. Estudar inglês. Em 91. Intercâmbio. Em 91 eu fui para a Inglaterra. Eu pedi uma licença do clube, que eu já era técnico. De novo, os meus técnicos me apoiaram muito. Não vai, que é importante você ir para sua projeção e tal. Então eu fiquei um ano na Inglaterra, em 1990 para 91. Eu acho que eu viajei em julho de 90 e voltei em julho de 91. Passou o ano novo na Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra. E na Inglaterra, gente, foi um outro momento incrível. Mas você sabia falar inglês? Não. Você chegou lá 0. Eu já estudava inglês no Brasil, que eu queria avançar, tinha lá uma escola, e o dono da escola falou assim, olha, eu vou te arranjar uma bolsa de estudos, porque você é um aluno trabalhador, eu vejo o seu esforço, eu vou te arranjar uma bolsa. E ele me arranjou uma bolsa, a Matheus. Oportunidade que ele fala. De novo, a oportunidade. Ele arranjou uma bolsa. Ele falou assim pra mim, você só tem que pagar a sua viagem. Na época eu tinha um chevetinho, eu vendi o chevetinho e pagou. Fui embora. Aí, pessoal, tá vendo? Fui embora. Vendi o chevetinho e fui embora. Pedi licença, sem remuneração do clube, e fui embora. Fiquei um ano na Inglaterra, de julho de 90 a julho de 91, estudando e trampando. Trampando lá. Lógico, eu não tinha grana pra me manter. Cheguei na Inglaterra com $100. Nada. Não era nada. Aí, rapidinho, esse meu professor de inglês... Quantos você tinha nessa época? 26 para 27 anos. Você tava um meninão. Mais novo que a gente. Tava um meninão. 26 para 27 anos. 26 para 27 anos. Com corpo legal de atleta. De atleta! Molecão lá. Cheguei. Bodybuilder, eu acho. Mas, de novo, oportunidade. Esse meu professor da escola de inglês, que tinha contato com a Inglaterra, falou, nossa, Toninho, eu vejo que você gosta de inglês, né? Eu gosto mesmo. Eu era meio que autodidata e tal. Aí me arrumou esse intercâmbio, eu fui, fiquei um ano na Inglaterra. E aproveitei o fato de estar lá para viajar também. Ali na Europa. Na Europa. Viajei bastante, foi muito legal também essa experiência. Aí voltei para o Brasil, foi quando realmente eu me lancei no polo aquático, foi quando eu comecei a trabalhar na seleção brasileira.
Mas você voltou da Europa e veio trabalhar com polo aquático? Voltei, eu só pedi uma licença de um ano para estudar. Para estudar. Aí eu voltei. Por quê? O que eu pensava, Matheus? Para eu me projetar como um técnico de nível internacional de seleção brasileira, olha, eu pensava em jogar um campeonato pan-americano, um campeonato sul-americano, outras línguas, etc. Então, isso foi muito legal. E tinha umas piscinas lá na Europa? Nossa, muito! Lá foi genial. Esse ano na Inglaterra, eu tive a oportunidade de fazer curso. Esse Tuinha, mano. Devia ter as menininhas lá Nossa. do time feminino. Nossa, com certeza. Olha, foi genial. E os pubs que ele foi lá na Inglaterra nessa época? Foi bom. Não teve um show do Sex Pistols lá? Algum rolê desse? Elton John, né, na época. Então, será que não rolou? Na verdade, será? Na verdade, assim, eu tava muito focado nessa coisa de me aprimorar, de me desenvolver, de aproveitar todas as oportunidades. Não rolou que surgiam. tanto rolê, então? Não, nem tanto. Eu me apaixonei na Inglaterra. Me apaixonei, cruzei uma brasileira na Inglaterra. Por uma brasileira. Me apaixonei, Poxa, mas... que depois virou minha esposa. A gente se casou. Você se casou? Pode crer, pode crer. Encontrei ela na Inglaterra, a gente voltou pro Brasil e se casou. Ela era inglesa. Não, brasileira. Lá. Brasileira que tava na Inglaterra. Mas é a mãe da Thaís? Não. Eu tinha me separado da mãe da Thaís. Era a segunda esposa. Era a segunda esposa, foi minha segunda esposa. Pode crer. O cara é bonito, né? Você e no polo aquático ainda, você imagina. Só que de sunguinha, moleque. Na Inglaterra. Sunguinha aqui, ó. Sunguinha assim, só assim, ó. Cara, pro menino... Matheus, você tá Não, eu tô errado. brincando, Não, mas pro brincando, não. Mas pro menino de família pobre, etc., ter essas oportunidades realmente foi um diferencial. Foi muito. Opa, lógico que sim. E a gente brinca mais de forma positiva. Lógico, mas a gente tá brincando só de forma positiva. Lógico. Aproveitar mesmo. Porque foi incrível. Incrível. E o que eu pensava? Sabe, mano? Eu pensava assim, olha, já que essas coisas estão aparecendo na minha vida, eu tenho que aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo. Sabe? Essa coisa do polo aquático foi sensacional. Essa coisa da primeira viagem na Inglaterra, porque quando você aprende uma língua, gente... Aí eu me lembro que eu saí da Inglaterra para viajar, eu lembro que eu estava na Alemanha, chegando na Alemanha de trem, né? Porque na Europa se viaja muito de trem. E eu conseguia falar com qualquer alemão em inglês. Sabe quando o mundo se abre? O mundo se abre. O mundo se abre, Álvaro. Atualmente é a língua do mundo, né? Na época, falar inglês era um grande diferencial. Aí eu virei técnico da seleção brasileira, voltando pro Brasil, campeonato mundial. Como foi a jogada? Logo, você emendou psicologia ou demorou? Eu emendei psicologia, porque eu já era, antes de ir para a Inglaterra, eu já tinha feito educação física. Já tinha feito educação física na Unesp. Eu sou da segunda turma da Unesp Bauru, porque a Unesp começou em Bauru em 1986. Eu prestei vestibular em 87. Eu sou da segunda turma da Unesp Bauru. Educação física? Sim, na Unesp. Antes de viajar para a Inglaterra. Lembra que meus técnicos me convidaram para ir dar aula de polo? Nesse meio tempo eu comecei a fazer educação física e me formei. Mas tá vendo, pessoal? Ele já é um cara estudado que foi para a Europa. Né? Não, lógico. Não fui às cegas. É bom frisar isso. Naquela época. Naquela época. É um cara esforçado que estuda bastante. E fui com o objetivo de aprofundar os meus estudos. Porque eu já estudava inglês aqui e eu achava que o inglês abriria aí mais possibilidades na minha vida. Então eu fui muito focado. Mas por isso também que seus técnicos te ajudavam. Ajudavam. Você é um moleque esforçado, né? Sim. Estudando. E cara, muito louco. Aí você deu uma emendadona ali na psicologia. Educação física tem a ver com psicologia? Então, na verdade, eu nunca me considerei psicólogo. Eu queria estudar psicologia. Para ser o melhor professor. Isso é legal. Era isso. Era um tesão que você tinha. Era um tesão que eu tinha. Estudar psicologia é bom para todo mundo. Cara. Exato. Se for ver. Exato. Pra mim, todo mundo seria bom, velho. Exato. Você não precisa se formar, estuda um pouquinho. Perfeito. Não, mas é igual eu que fiz direito, mano. Pega a sua taça aí, mano. É igual eu que fiz direito, cara. Se todo mundo fizesse direito, ia ter menos. O Brasil seria bem melhor. Ia ser bem melhor. Bem melhor. Direito, psicologia, música. Não tem dúvida. Formou? Sim. Você se apaixonou, então. Sim, a psicologia hoje... A cabeça do ser humano, você falou assim, porra, caralho, que... É verdade, Matheus. Aí voltei, né? Então vamos lá, vamos recompor. Voltei na Inglaterra,
voltei pro polo aquático, montei a equipe feminina. Eu adoro cronologia, eu adoro isso que você tá fazendo. Acho importante. Eu adoro, velho. Vai, manda abraço. Enfim, voltei pro Brasil, assumi, montei a equipe feminina, fui campeão lá, tal. Fui convidado para trabalhar na seleção, joguei Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial, e nesse meio tempo fazendo psicologia. Fazendo psicologia, estudando psicologia no curso de psicologia. Eu prestei vestibular, na época tinha 30 vagas, eu fiquei em 31º no vestibular. Mas como que você entrou? Aí um lá desistiu, eu entrei. Isso é bom você falar isso. Sorte! Você não precisa ser o melhor, pessoal. Não Precisa ter vontade de fazer. Exato, não pode desistir daquilo que você quer. Tem que ter vontade. Cara, uma coisa que o esporte Você é um me ensinou, exemplo, uma coisa que o esporte me ensinou, não desista daquilo que você acredita que é importante pra você. Isso. Se tivesse bongô, Cara, Ia ser a hora do bongô. A gente vai trazer um bongô hoje aí, do humano aí. Você não, a culpa é sua. Você disse que ia pegar o seu bongô que tá emprestado. Mas sabe que nós brinca com isso Olha, aí, mas É a hora do bongô, entendeu? Você Álvaro, tinha isso é agora. fato, cara. Quem Isso é tá fato. começando, sabe, pessoal? Não exemplo desista, aí, não sabe? desista. É um exemplo esse álbum. Como é seu nome? Irineu. Irineu Viuto. Aproveitando o gancho, tá ligado? Me fala aí, por que Twin? Twin, Por que cara. Boa. Nasci, Por que Twin? nasci em 1961, meu pai foi no berçário, porque as crianças não iam pro quarto, né? Eu ficava lá no berçário. Diz que meu pai olha lá e fala, aquele lá é meu filho. E eu tava numa mantinha verde, ele fala, nossa, parece um twinzinho. Voltou no quarto, falou pra minha mãe e fala, nossa, Célia, ele parece um twinzinho, um pequenininho, um passarinho. E um passarinho. É um periquitinho verde, né? Um periquitinho verde. Olha, de Você tão imagina? pequeno. Ou seja, Aí nunca virou me chamaram de Irineu. Aí virou Nunca Twin mais na me hora. chamaram de E você Irineu. gosta desse apelido? Adoro. Mas é pelo amor no seu pai, não é? É pelo amor do meu pai, porque eu também acostumei com isso, Matheus. O Nunca cara me chamaram de nasceu, Irineu. já era Twin. Nunca. Quando me chamam de Irineu, não É estranho. pareceu. É estranho. Aí você meteu no nome, igual tipo Lógico. Xuxa, Lula, Pelé. Eu tá também ligado? fui. Era Irineu Aliprando Vioto Filho. Aí eu botei Irineu Aliprando Twin Vioto Filho. Ai, que maravilha. É. Ele botou no nome. Caralho. O meu pai ficou super feliz quando eu coloquei o Twin no nome. Ele ficou de cara. Porque, Esse é meu moleque. Ó meu CP, ó minha carteira de Esse é meu habilitação. menino. Ele ficou feliz. Não pode ser. Pode crer, mano. Ai, gente. E como é que foi esse negócio aí que você mandou uma Unesp depois? Mandei 2 Unesp, na verdade, né? Fiz a educação física. Sim, mas depois você Aí mandou Aí fiz a psicologia. Aí fiz a psicologia, fui um bom aluno. Também na Unesp Bauru. Fui um bom aluno, alguns professores já me convidaram para fazer iniciação científica e tal. E, enfim, mergulhei nos estudos de psicologia. Sim. E aí a psicologia fez a minha cabeça totalmente. Isso totalmente. É bom falar, né? Ajudou muito no meu trabalho com a seleção, mas ajudou muito eu deixar a seleção também. Olha que incrível. Olha. A psicologia fez a minha cabeça. Uma coisa maior do que só a seleção. Isso. Entendo. Isso, eu comecei a questionar o seguinte, puta merda, eu tô aqui dando maior trampo, trabalhava Quantas muito na pessoas seleção eram na brasileira. seleção? Trabalhava muito na seleção brasileira. Era um treino 3 vezes ao dia, das 5 da manhã às 7 da manhã, da meio-dia, das 10 ao meio-dia, das 7 às 11 da noite. Era assim a seleção. Meu Deus. Era assim, para trabalhar 13 meninas. Aí eu fui jogando. Quando eu volto do Mundial, Matheus, que eu já estava quase que me formando em psicologia, falei, todo esse estudo, toda essa compreensão que eu estou tendo das coisas, para trabalhar com 13 pessoas, eu falei, eu vou ficar direto na escola pública. Foi quando eu fiz a escolha. Porque eu fui levando. Não, esse foi o clique, não Esse foi o clique. A psicologia me fez sacar muitas coisas e me fez sacar que eu tinha tudo isso que eu estava fazendo para mim deveria ser revertido para muitas pessoas. Foi quando eu escolhi a escola pública. Definitivo. Falei, eu vou deixar o esporte
competitivo, deixei. Todo mundo falou, você tá voltando no Mundial, você foi 6º lugar, como é que você vai ligar? Eu vou com deixar. Um monte de medalha, ó, gente, tem umas medalhas ali, tá? A gente já pegou uns, tem mais aqui em cima. É só o começo. Eu tem deixei. Mais umas ali. Você deixei o esporte. Mandou uma escola pública. Foi direto da Unesp. Desde a educação física, eu também já vinha trabalhando como professor aqui ali, dando algumas aulas nas escolas. Mas o principal era o esporte competitivo. Eu dava aula como professor para me garantir, ganhar uma grana na escola, era sempre carga horária mínima, a minha entrega era para o esporte. Quando eu começo a estudar psicologia, quando eu me formo em psicologia, eu me toco, falo, não, eu preciso me voltar para muito mais gente. Tudo isso que eu estou estudando tem que ter tem que reverberar muito mais. E aí eu escolhi só a escola. Que foi a segunda grande virada, digamos assim. Então você começou na psicologia. E a pedagogia? Então, a pedagogia veio em paralelo. Eu não estudei, não fiz curso de pedagogia. Mas a psicologia que a gente estuda... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mas você não vê que desde o começo, lá no boteco do pai dele... Já tinha educação na jogada. Ele já tinha educação, ele estava educando, intermediando o conhecimento. É verdade. Ele não tinha noção do poder. Não, do poder, mas aí ele já estava educando desde aquela época. Que é a consciência, é verdade, né? É verdade. E aí, essa virada... Né, quando eu me formo em psicologia, deixo a seleção brasileira, fico ainda no clube por um tempo para me organizar, mas já começo a fazer o mestrado. Aí é mergulho. Comecei a fazer o mestrado na PUC São Paulo, era 1999. Aí comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado, já comecei no ensino superior. Aí larguei. O que é no mestrado? Mestrado em psicologia da educação. Você já foi para educação. Psicologia da educação. Foi aí que eu entrei em contato com as pedagogias. O esporte te ajudou. Muito! O esporte foi tudo na minha vida. O esporte é um time, cara. E uma escola é um time, né? Mateus, a escola não é um time? Lógico. Querendo ou não. Mateus, sabe o que eu defendo hoje? Eu dou aula na educação física aqui na Unesp Prudente. Eu defendo que o esporte deveria ser direito de todas as crianças. Direito, cara. Todas as crianças deveriam ter o direito de praticar basquete, vôlei, natação. Natação sobretudo, né? Sabe por quê? Se você não nadar, você morre. Mas quando... Se você cair no rio. É direito à vida! É direito à vida! É direito à vida! É direito à vida! Como é que as crianças não aprendem a nadar na escola? Mas vamos ser realistas, Twin. Quando é um direito, o que você precisa? Você precisa de um Estado forte para te garantir esse direito. Mas você precisa do quê? De uma piscina? Isso! De uma aula de educação física melhor. E tem, Mateus! Verba do Estado. Verba do Estado. Mateus, eu acho importante demais o esporte. Mateus, nem fale. Se uma criança não nadar, ela morre. É verdade. Parou pra pensar nisso, cara? Sim. E quantas crianças morrem? Mano, não tem escola com piscina, cara. Não tem, mas deveria ter. Não existe. Não, mas a gente está... Pública, não tem. Deveria ter. Não tem. Se não tem, deveria ter. Não tem, mas nós estamos num momento hipotético. Não, mas isso aí a gente quer que tenha. Isso! Sim, a gente quer que tenha, mas por isso que você está dizendo que deveria. Deveria ter. Tá tinha que ter. Ora, porque é direito à vida, Álvaro, você sacou? É direito à vida. Uma criança que cai num riozinho de 30 centímetros, se ele não souber flutuar, ele morre. Ele morre. E qualquer professor de educação física, de natação, ensina a flutuar com 15 minutos de aula. Ah, gente, sabe? Sim. Poxa vida. Sim. Sabe, Tonho, o que a pedagogia te bateu, assim? Pedagogia foi sensacional. Sabe, aquela coisa que você falou, mano, realmente... Sim. Como? O que? O ser humano, ele tem um clique? Tem um clique. Nele? E tem coisas... Tem acontecimentos históricos que vão te dando toques, né? Tem acontecimentos históricos que vão te dando toque. Algumas pessoas passam por uma situação muito traumática, mudam. Outras passam por uma situação muito favorável, mudam. Outras têm acesso com alguns amigos e mudam por isso. Leem um livro e mudam. Estudam com algum professor e mudam. Isso tudo é psicologia. Isso tudo é psicologia, cara. Mas o mais interessante da psicologia é o seguinte: você precisa ter oportunidades na vida para que esses cliques aconteçam. Você acha que essa Você questão... acha que falta oportunidade? Eu acho, Matheus. Não, falta pra caralho. Falta muita oportunidade. Se hoje você pudesse dar uma oportunidade para alguém, o que você faria? Nossa, cara, eu construiria uma escola,
em que todos tivessem acesso ao que há de mais desenvolvido na humanidade, acesso a todas as formas de cultura corporal, dança, esporte, ginástica, acesso à música, acesso às diferentes formas de arte e acesso à ciência, sabe? Para você compreender o mundo de uma forma racional, crítica. Sabe por quê? Eu não sou contra as religiões nem nada, mas eu acho que as igrejas já fazem esse papel muito bem. Eu acho que a escola deveria fazer o seu papel bem feito. Proporcionar a educação física de qualidade com todos os esportes, proporcionar a música, a educação artística, o acesso à ciência, sabe assim? O acesso àquilo que há de mais e melhor desenvolvido que o mundo já construiu. Eu construiria uma escola para a humanidade dessa forma, Matheus. Para todas as... Eu estaria com você. Eu ia dar aula de alguma coisa. Com certeza. Ia ser incrível. Poxa vida! Por que só algumas crianças da nossa sociedade, sobretudo, têm acesso àquilo que há de mais desenvolvido na sociedade e a maioria não? Não pode. É injusto. É injusto. É injusto. É injusto. É injusto. Sabe? Então a gente tem tem que ter uma respirada funda, porque isso aí é difícil engolir, sabe? É difícil engolir porque a gente vive num país errado. Claro. É errado. A oportunidade tem que ser igual para todo mundo. Lógico. Não há diferença Sabe, nenhuma. Duane? Porra, vamos acabar o primeiro tempo assim, ó, com esse dilema, assim, com essa coisa É o seguinte, amarga, que a gente Vai ser o primeiro vive... tempo que a gente vai terminar amargo. A gente É o seguinte, vive, gente. Sabe, cara? Não vai ter recado pro segundo. A gente vai terminar Aí nós vamos terminar totalmente amargos, mas aí que tá. no meio de protesto. Aí que tá, pessoal. O segundo tempo a gente vai descobrir um plano para mudar tudo Exato. A gente vai descobrir um plano para mudar tudo vai isso. desenhar tudo para quem tá assistindo. Aí, Isso, projeções para o futuro e sabermos mais, porque o Twin ainda tá twinzinho. Estamos ainda. entrando na educação. Ele tá com uns 30 anos ainda, entendeu? Tem mais uns 30 anos pra frente ainda para nós sabermos. Irá passar para vocês agora menos de um segundo. Nós vamos aqui tomar algumas taças, certo? Comer uns queijos agora. E vai ser agora, ó. Muito bem, galera. O que aconteceu? Nós estávamos aqui comendo, discutindo, certo? Um papo muito filosófico. O Matheus pode falar que você deu uma emocionada algumas vezes? Eu tô extremamente emocionado, cara. Porque esse cara aqui é um cara que a gente precisa no mundo de hoje. O Twin é uma pessoa que muda o mundo, velho. O Twin é um que cara a gente não consegue fazer. que se tivesse um Twin para cada 10 mil habitantes, o mundo já tava top, tá ligado? Legal, ele Pode fala, crer. você pode fazer também, mas não, velho. Tem pessoas especiais. Existem pessoas Sabe, extraordinárias. que escreve 15 livros sobre educação. Sim. Nós estamos aqui com alguns dos livros do Twin, certo? Dá uma consultada. Se você sabe o que é Lattes, mete um Lattes do Twin pra você, ó, saber que você, ó, tá... tá ligado? Tem que explicar o que é isso, né? Não, todo mundo sabe o que é Lattes. Eu não sei. Não, o Lattes... Explica para Vou explicar. nós. O Lattes é uma plataforma mundial, na verdade nacional, em que todas as pessoas envolvidas com produção intelectual têm o seu currículo lá. Então, se você digita o meu nome lá no Google vai aparecer o meu currículo com tudo que eu fiz. E qualquer outra pessoa. Se você digitar o nome do Twin no Google, você vai ver que ele é uma das maiores autoridades em educação do mundo. Tá bom? Cadê o Bongo? Cadê o Bongo nesse momento? O Bongo, você tá faltando com o Bongo. A história do Bongo, galera, tem uns 2, 3 episódios atrás que a gente tinha que meter um Bongo aqui, tá ligado? Aquelas coisas de efeito, tá ligado? Aquelas batidas de efeito. Mas é o seguinte, nós, tirando brincadeiras à parte, nós terminamos o primeiro tempo com um leve, muito não tão leve assim, protesto, certo? E é o seguinte, nós estamos agora partindo para uma parte assim, mais profissional também, né?
porque do Twin, mas foi uma ponte do atleta indo pra psicologia. Só que agora a gente tá... Eu queria saber, Twin, tipo, a psicologia, onde que ela entra na educação? Exato. Qual que é a ponte que leva pra educação? Exato. A gente não educa as crianças por acaso, os jovens por acaso. Tem uma matéria de educação na Sim, psicologia? sim. Na verdade, a psicologia da educação, que é a área na qual eu me aprofundei, fiz o meu mestrado, o meu doutorado dentro da psicologia e o meu pós-doutorado aí você na psicologia da educação. Ou seja, o que a psicologia vai dizer? Nós não ensinamos as crianças a ler e escrever simplesmente para elas somarem, dividirem e se comunicarem. Nós ensinamos as crianças a ler e escrever, a entrar em contato com a ciência, com as artes e etc., para que elas possam pensar de forma diferenciada. E nesse processo de pensamento, elas irão construir a sua consciência e a sua personalidade. Então, assim, a educação tem tudo a ver com psicologia, a psicologia tem tudo a ver com a educação. Sim. Ou seja, o ser humano se forma, se constitui, constrói a sua maneira de ser e viver em sociedade por se apropriar dos conhecimentos que a educação veicula, que a educação socializa. Então a gente não ensina só calcular, dividir, ler e escrever para o sujeito se dar bem na vida. A gente ensina esses conteúdos todos para o sujeito construir a sua consciência. Construir sua consciência. E aí, que massa. Psicologia e educação tem uma relação muito íntima. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Porque isso aí também a criatividade, né? Lógico. Você imagina? A criatividade, né? Você imagina que ao ensinar a criança a falar, você está ensinando ao mesmo tempo a criança a pensar. E à medida que a criança consegue identificar, né, uma pedra de um livro, né, sabendo que esse é um objeto natural e esse é um objeto cultural, e que são dois objetos diferentes, ela já começa a elaborar de forma mais complexa o seu pensamento. Exatamente. E aí tem a palavra. A palavra é algo essencial no processo de desenvolvimento humano. Eu precisei denominar um objeto. Eu dei o nome de pedra. À medida que eu dei o nome de pedra para esse objeto natural, vai chegar um momento que essa pedra não estará diante da criança e eu estarei conversando com ela sobre pedra. Isso é imaginação, isso já é criatividade, isso já é um pensamento mais elaborado. Teve um momento que isso não tinha nome e eu precisava ter a pedra diante de mim para saber que é pedra. À medida que eu dei nome para isso, e isso é uma característica eminentemente humana, eu não preciso mais dela. A gente pode conversar dos vários tipos de pedra, rochas, montanhas e etc. Né? Isso é sensacional. Isso é sensacional. Cara, isso é educação. Estávamos conversando isso aqui, né? Sensacional, cara. Muito massa, mano. É simples, mas é muito... É simples, mas é muito incrível. Isso, cara, precisa disso. A princípio é simples, né? Porque, ô Twin, eu ia chegar a mais uma parte agora, como a gente tá no segundo tempo. Eu tava numa brisa, querendo perguntar algumas coisas pra você, mas eu tava pensando em perguntar um negócio muito específico pra você. Por favor. Porque, como é que é essa jogada... de que, por exemplo, eu começo a adquirir... Eu nasci. Beleza. Eu nasci. Aí, por exemplo, eu começo a ver eu conto um bebê. Eu começo a ver indivíduos e eu começo a me identificar com aqueles indivíduos. Exato. E ver que eu faço parte daquele grupo. Exato. E aí, de repente, eu começo a imitar. Como é que essa brisa... Nossa! Tem como você explicar? Sim. Como é que esse negócio de imitar essa jogada? A questão da imitação é algo fundamental. Primeira questão, né? Um ser humano só se desenvolve ao lado de outros seres humanos. Há muitos casos de crianças que foram isoladas da sociedade humana. O caso das meninas lobo, por exemplo, né? Eu ia chegar nessa... A Mala e Kamala, elas foram encontradas vivendo com lobos e elas não tinham comportamentos humanos. Por quê? Porque um ser humano só se humaniza na relação com outros humanos. Então eu aprendo a fala,
imitando a sua fala, eu aprendo os seus gestos, eu aprendo o significado das palavras que você me ensina, e assim eu vou me desenvolvendo, eu vou me humanizando. Se uma criança não estiver inserida numa sociedade humana, ela não se humanizará. Essa jogada tem muito a ver com a teoria russa? Tem, tem. O autor que nós estudamos... É o Foucault? Não. A gente estuda um autor muito importante da psicologia. Qual é o nome dele? Levi Seminovich Vygotsky. É o Vygotsky. O Vygotsky. Tem como você sintetizar em poucas palavras a teoria do Vygotsky? A teoria do Vygotsky é uma teoria revolucionária. No início do século XX, ele russo, né? Viveu as dificuldades da Revolução Soviética de 1917 e fez todo um questionamento da psicologia burguesa que acontecia no Ocidente. Ele pensou o seguinte: puxa vida, eu quero fazer uma psicologia que ajude a construir um ser humano mais consciente, mais crítico, um ser humano que não simplesmente esteja adaptado à sociedade. E aí o Vygotsky, um autor importantíssimo da psicologia da educação, construiu toda uma teoria no sentido de que nós construímos a nossa consciência na relação com os outros seres humanos e nos apropriando dos conhecimentos que esses seres humanos já construíram. Daí a necessidade da educação, a necessidade da escola, da educação escolar. Porque a gente só vai ter acesso àquilo tudo que a humanidade já construiu por meio da escola. Na nossa família, a gente tem acesso a alguns conhecimentos, mas a família não dá conta daquilo que a humanidade já construiu. E a escola deve dar. Então é óbvio, né? Sim. É uma coisa já... Você precisa da escola. Né? Isso, é óbvio. Bacana. Nossa, e essa cara. jogada assim... Por que não acontece, cara? E essa jogada assim a respeito em Vygotsky, da teoria dos signos? Então, como é que você pode falar pra gente sobre os signos? Uma palavra é um signo, né? Ou seja, uma palavra é um signo. Eu olhei um objeto, né? Vamos sair dos objetos naturais, né? Vamos pensar nos objetos culturais. Eu precisei construir uma garrafa para armazenar um líquido. Isso aqui é um objeto cultural. Só que eu precisei dar um nome para ele. Eu dei o nome de garrafa. A garrafa, então, é um símbolo que representa esse objeto. Então, eu não tenho objeto diante de mim. Eu só digo garrafa. A garrafa já vem na nossa cabeça. Porque a gente internalizou o signo. E além disso, a gente internalizou o significado dela. Ela serve para portar líquidos, né? No caso nosso aqui, para portar vinho. Né? No caso, gente, a ideia de signo não é signo do zodíaco. Significado. O significado. Eu imaginei o signo. Não. Ó, a taça, o signo é o significado. Quando eu falo taça, Isso. a palavra. Isso. O signo é a palavra. Não, eu entendi. Não sou tão burro assim. Não, mas nós estamos Quando que começou a ter teorizando nome para as coisas? Então, à medida que o ser humano foi para a natureza, junto com os outros seres humanos, para atender às suas necessidades, e precisou transformar a natureza, ele precisou dar nome às coisas, para que aquele outro ser humano que nascesse não precisasse viver exatamente aquilo que ele viveu. Ele aprenderia pelo conhecimento, pela educação. Puta que Isso é genial. pariu, cara. Isso é genial. né? É um negócio tão simples, cara. Isso demorou bilhões de anos. Isso é sensacional, né? Eu falo, Álvaro, gosta de vinho. Aí eu falo, Álvaro, isso é vinho. Isso é vinho. Filho, vinho, gosta. Aí você, meu pai gosta. Eu vinho gosto. Legal. Isso. Entendeu? E aí Isso vai. são a teoria dos signos. Entendeu? De modo extremamente rudimentar. A princípio, e hoje extremamente desenvolvido. Sim. Né? Por exemplo, falar... ter matéria escura. Entendeu? O que é matéria escura? Buraco negro. Buraco negro. Entendeu? Antes de você pensar nisso, você vai estudar, física. Exato. Os números. Aquecimento Mas global. A ideia é básica. A ideia é básica. A ideia é básica. Foda, né? Você acha que tá evoluindo, cara? Olha, em termos de desenvolvimento do nosso pensamento, sim. Tá evoluindo? Em termos de desenvolvimento do nosso pensamento, sim. Por quê? Porque nós estamos construindo cada vez mais objetos
mais e mais complexos, o computador, a internet. Então, o pensamento humano está se complexificando. Não para, né? Não para. Agora, o que a gente faz com esse pensamento, que é a questão, né, Matheus? Ou seja, para que eu preciso de um sujeito super desenvolvido, que pensa muito bem, se não tem uma visão crítica das coisas? Né? Então não adianta para a sociedade que a gente quer formar, para a escola que a gente quer construir, um sujeito que pensa super bem, mas que não consegue fazer uma crítica adequada, né, da sociedade. Então o próprio ser humano criou um bloqueio de segurar a sociedade. Lamentavelmente sim. Sobretudo aqueles seres humanos que encontram-se no poder. Porque à medida que você encontra-se no poder, você tem, digamos, condições de controlar aquilo que é veiculado na sociedade. Que bosta, né? É uma merda. Agora, existe muito isso. Existe muito isso. Eu concordo muito com você, Twin. Existe muito isso de você abranger muito o conhecimento crítico, raciocínio filosófico, raciocínio crítico, mas é um modo muito sintético e muito hipotético, aonde no qual algumas ideias, na verdade, infelizmente, todas as ideias acabam, né, você não consegue colocá-las a serviço da transformação. Fazer transformação. Isso. Tem muito disso. Vamos tentar voltar à cronologia, Twin. Tipo, o primeiro livro seu você escreveu quando? Então, que legal, essa pergunta é boa. Na verdade, tem ele aí? Tem, é a minha dissertação de mestrado, ela tá ali, foi em 2001, o Verdinha que tá ali. Foi 2001, a minha primeira dissertação de mestrado, tá aí. Depois, vários livros, essa dissertação virou... O seu propósito era o quê? Dissertação. Então, eu queria estudar as relações entre a psicologia e a educação. Sim. Desde sempre eu me formei em psicologia, vocês lembram disso, larguei o esporte, escolhi me dedicar para a escola pública, né? Assumi minha condição de professor da escola pública e assumi o ensino superior, passei a dar aula na Unesp, lá em Bauru, e depois eu vim para cá em 2007, mas em 2001 eu já dava aula em Bauru. Eu queria compreender essa relação entre a psicologia e a educação. E todos os livros meus, né, olha só, Psicologia e Educação, Educação e Psicologia pelas lentes do cinema, Educação e Formação Humana, Interlocuções para o Trabalho Educativo, enfim, são várias questões. Tem um monte de livros, pessoal. Tem um monte de livros. O cara é um monte de ideias na cabeça desse rapaz, um rapaz de 60 anos. Não, na verdade, por exemplo... Você queria mudar o mundo? Eu quero ainda. Mas no início você Sim, sempre quis, Matheus. Eu sempre acreditei na educação como possibilidade, não a única, não a exclusiva, mas a educação como uma possibilidade muito importante de mudança do ser humano que poderá mudar o mundo. Sim. Então a educação por si mesma não muda o mundo, mas nós, professores, né, ao ensinarmos, ao possibilitarmos o acesso aos livros, aos conhecimentos, nós contribuímos na construção dos sujeitos que poderão desenvolver uma consciência e se organizar para mudar o mundo. Com certeza. De forma consciente, eu acho isso importante. Claro. Então a educação não quer que as pessoas mudem o mundo como manipuladas, né, dirigidas. Não, as pessoas precisam querer mudar o mundo de forma consciente. E eu acredito que a educação contribui muito para isso. Sim. Né? E tenho defendido isso. E quando você escreve o segundo livro, é porque você tinha mais coisa para falar? Exato! Tipo, o primeiro faltou alguma coisa? Essa pergunta é fundamental. O processo de estudo te leva a querer conhecer mais e mais o tempo todo. Tanto é, Matheus, que é um processo, no meu modo de entender, interminável. O cara vai se escrevendo. Ele é interminável. É uma bolinha. Isso. A cada momento que você conclui um livro, outras ideias surgem e você precisa ampliar. E você precisa ampliar. E você precisa estabelecer relações com outras áreas. Ou seja, o processo de produção do conhecimento, porque escrever um livro é produzir conhecimento, ele é interminável, Matheus. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E eu volto a dizer, todo o ser humano deveria ter a possibilidade de uma educação de qualidade
que ele se reconhecesse também nesse processo de produção de conhecimento, como sujeito desse processo de conhecimento, né? Por exemplo, você comenta da jardinagem. Eu só entenderei de jardinagem à medida que eu me relacionar com você. Você viver. Ou seja, você é tão importante quanto eu nessa hora. Né? Então, um professor que quer discutir, compreender e divulgar a importância da jardinagem, ele precisa do jardineiro, assim como ele precisa do pedreiro, assim como ele precisa do médico, assim como ele precisa de todos os profissionais. Então, assim, na verdade, a gente vive numa sociedade que valoriza muito o trabalho intelectual e desvaloriza o trabalho manual. Isso é um equívoco. Não deve ser assim. Isso é um equívoco. Exatamente. Porque a nossa, não, lógico, a nossa sociedade não seria possível sem os pedreiros, sem os jardineiros, sem os lixeiros, sem os professores, sem os médicos. Na verdade, eles são artistas, eles sintetizam, materializam o conhecimento. Lógico, Álvaro. E o conhecimento empírico é fundamental. Ele é experimentado e interpretada para o livro depois. Isso, eu quero exemplificar isso que você está dizendo, é o seguinte: de que adianta um engenheiro ter absoluta noção da construção de um prédio se ele não tiver a mão de obra? Isso, se ele não fez, ele não experimentou empiricamente. E se ele não tiver o pedreiro ao lado dele? Ele não sabe fazer. Isso não vira. Não teve a experimentação. Isso, a construção não vai acontecer. Então a teoria, por si mesma, não transforma a realidade, Álvaro. Não vai. A teoria conjugada com a prática que fazem a realidade. Porque nada... As duas coisas juntas são muito boas. Exato. Sim, porque... É necessária. Pelo que eu vejo, assim, uma brisa, se você... você tem que experimentar e primeiro e depois colocar no método científico. Depois de aprovado no método científico, você vai... chancelar aquela jogada experimentada. E assim se escreve. Mas essas coisas podem acontecer simultaneamente. Né? Então, assim, eu produzo livros porque eu tenho os meus alunos, os meus orientandos, os professores da escola, os estudantes da escola ao meu lado. Ou seja, eles é que alimentam esse processo de produção. De você fazer mais também. Eu, por mim mesmo, estaria escrevendo um monte de teoria que não tem nada a ver com a realidade. Para eu escrever de acordo com a realidade... utópica. Exato, ou abstrata. Tem gente que se identifica com o que você escreve. Isso, eu tenho que estar ao lado dessas pessoas para escrever. Isso é muito bom. Senão a minha escrita será uma escrita que não tem absolutamente nada a ver. A música também é isso. A gente é músico. Geralmente, quando alguém gosta do que a gente faz, é muito mais legal. Isso. E você vai se aproximar daquela pessoa para saber do que ela gosta, para compor mais. Eu tô fazendo alguma coisa que é maneiro. Exato. Sim. O ser humano é frágil, cara. A gente acha que a gente é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente é muito frágil. Nós somos frágeis, Mateus, se a gente se mantém isolado. Porque juntos nós somos fortes. Essa é uma questão importante. Um vai ajudando o outro. Isso é uma questão importante. Vamos junto. Isso. Vamos. Exato. Aí um abraço o outro, olha, cara. Esse livro, ele só tem força, educação e formação humana. Mostra pra galera aqui, mano. Esse livro, ele só tem força porque ele foi construído ao lado das pessoas que trabalham com formação humana, professores. Qual é o nome dele? Educação e Formação Humana. Interlocuções críticas, né? Assim como outros. Assim como outros que a gente escreveu. Educação e Psicologia. Pelas lentes do cinema. Escrevi. Me fala. Eu também quero dizer assim. Eu escrevi esses livros ao lado de companheiros de trabalho, né? Nenhum livro eu escrevi sozinho. Tem vários colegas da Unesp que contribuíram, orientando os meus. A Fábio Salomão está aqui, ó. Minha orientanda de doutorado, tua irmã José Ricardo, outro amigo, enfim. Os meus orientandos, a gente escreveu esse livro do nosso grupo de estudo. Todas as pesquisas do grupo, nesses 10 anos de Unesp, viram livro, enfim. A obra nunca é isolada, né, Matheus? Nem deve ser. Nem deve ser. A respeito, talvez eu esteja até atravessando um pouco até o nosso raciocínio. Mas eu queria te perguntar, como é que é o raciocínio científico desenvolvido em grupo? Como é que é a logística do desenvolvimento do raciocínio em grupo? Como é que é isso? Olha, esse livro aqui, Processo Grupal
e praxis científica educativa. Ou seja, é só por meio do trabalho grupal, do trabalho coletivo, que a gente consegue escrever e fazer e produzir cientificamente algo que tenha valor para a humanidade e etc. Qual que é o objetivo, Twin? Você pode escrever um livro sozinho? Sim, você pode escrever um livro sozinho. Mas esse livro sempre é síntese das várias relações que você estabeleceu com as pessoas. E escrever um livro ao lado de várias outras pessoas é um processo muito mais, digamos assim, trabalhoso. É complicado. E complicado, embora o resultado seja muito significativo. Mas como é que é a síntese da ideia de cada um? Como é que você distribui logisticamente quanto coordenador? Você não é coordenador desse livro? Exato. Como é que se coordena um livro? Exato. Quero saber disso. Exato. Tudo é permeado pelo diálogo, né? Você troca ideias com as pessoas pensam temas, pesquisaram a realidade a partir dos seus interesses e etc. e necessidades de estudo. E aí você vai compondo com essas pessoas, vai fazendo síntese, vai fazendo debates e junta tudo isso num livro. Cara, é igual ele ser técnico do polo aquático? Polo aquático. É uma coisa. Um é atacante, outro é a defesa. Tem que juntar todo mundo. Então você idealiza, você olha para aquele cara assim, ele escreve de tal jeito que aquele capítulo vai ser bom daquele jeito. Isso, perfeito. É mesmo? É por aí. Rola isso? Rola isso. Rola isso. Pode crer, mano. Porque aqui, Álvaro, esse livro são várias pesquisas do grupo. 10 anos de pesquisas, né? Que não são todas as pesquisas que o grupo realizou. Nós escolhemos algumas pesquisas dos membros do grupo, aquelas mais, digamos, que tiveram um significado importante para nós e etc. Enfim, aí você junta essas pessoas, conversa e vamos construindo juntos, né? Eu estou muito feliz de você estar usando o meu boné do MST, viu? Porque o MST, na minha vida, sobretudo há muito pouco tempo, desde 2016, eu tenho entrado em contato com escolas do MST e isso mudou a minha concepção de escola. E eu vou falar por quê. Olha só. Relativizou um pouco os pensamentos? Nossa, ampliou. Porque eu sempre tive experiência em escolas da cidade. Escolas da cidade, escolas de periferia das cidades. Durante 25 anos da minha vida. Infelizmente é mais do que periferia, né, cara? Exato. E aí, Álvaro, eu só quero completar. Em 2016, o meu amigo Antônio Tomás Júnior, professor Tomás aqui da Unesp, me convidou para fazer projetos em escolas de assentamentos aqui do Pontal do Paranapanema. Mirante, Teodoro. Eu não sabia, Twin, que nem existia escola. Então, aí o Tomás, o Tomás, esse amigo da Unesp, que eu vou apresentar para vocês, que vocês precisam conversar com ele me convidou que ele queria um trabalho nas escolas. E eu assumi esse desafio. Olha, hein, gente, depois de 25 anos trabalhando em escola de cidade. E a minha concepção de escola se ampliou, porque é o seguinte, no campo, as escolas do campo me motivaram a escrever a minha tese de livre docência, que é a minha última produção. Olha, de 2020, não é? De 2019, final de 2019. Foi a minha experiência desde 2016. Qual que é o nome da tese? Da tese. Escola Comunidade, aquela escola que a gente estava discutindo. Escola Comunidade, educação escolar crítica na direção da humanização e transformação social. As escolas do campo são, não todas, mas essas que eu tenho tido contato, são exemplos de escola em que é possível você fazer educação de qualidade e realizar um trabalho educativo que seja diferenciado. É mesmo, Twin? Opa! Que legal, cara. Por quê? A experiência do MST coletiva, de juntar as pessoas em prol de uma causa, luta pela terra, luta pela educação, luta pelo trabalho, luta pela valorização da agricultura familiar e do campo. Essa experiência do MST foi para as escolas do MST. Eu fiz um trabalho em várias escolas aqui do Pontal, mas uma muito marcante, a Escola São Bento, Escola Fazenda São Bento, localizada no assentamento de Mirante do Paranapanema,
me esqueci o nome do assentamento agora, mas ela ela se localiza no interior do assentamento, recebe escolas de vários, alunos de vários assentamentos da região. Uma escola que foi construída pelos assentados, resultado da luta dos assentados da região, porque eles acamparam. A escola aconteceu no acampamento, depois eles construíram a escola, e a escola existe até hoje. Hoje tem uma escola de alvenaria. Isso, uma escola. O Estado assumiu a escola, contratou os professores por concurso, tem etc. Até merenda? Sim, tem tudo. É uma escola dentro do assentamento. Eles conseguiram a escola. Sim, eles é que começaram. Positivo. Então, eu estou muito feliz de ver o Álvaro usar esse. Iniciaram uma escola, o pessoal. Sim, o Álvaro usando esse boné do MST que eu ganhei de uma orientanda minha, que é do movimento do MST, para mim é muito significativo. Sabe por quê? Porque o MST tem uma função fundamental para a gente poder pensar educação de qualidade para as crianças das classes populares, as crianças que vivem no campo e também para as crianças que vivem na cidade. Eu vejo que as escolas do campo, sobretudo essas que eu tenho tido experiência, as crianças valorizam muito o conhecimento, valorizam muito a escola. Por quê, Matheus? A escola é um local de encontro, é muito valorizado. É um local de encontro, né? Ali nos assentamentos. Tá sentindo o peso? E o professor é um monstro, né? Um mestre. Exato. A criança deve valorizar os professores. Exato. A respeito do que a gente estava falando. Eles vão para a escola normal e depois tem essa escola? Não, a escola do campo é a escola deles. É a escola dos caras, mano. Do primário até o ensino médio já tá garantido. É igual, mano. Lá. O Estado, digamos assim, assumiu essa escola, mas essa escola é resultado da luta do MST. Eles foram obrigados a assumir. Foram obrigados a assumir. Querendo ou não, né? Porque os assentamentos rurais precisavam de escolas. Bom, luta. Vamos obrigar resultado eles de a fazer luta. as coisas mais, tá ligado? Vamos pra rua, galera. Vamos reivindicar. Vamos reivindicar. Eles são obrigados a fazer. Porque o povo tá querendo. Exato. Não adianta você ficar esperando cair do céu ou cair do governo. Você tem que mostrar a sua necessidade para que o governo. Eles fazem. Exato. Aí eles fazem. Exato. Não tem jeito, né, Twin? Não tem jeito. Ficar esperando cair benesses do governo, não. Tem que reivindicar. Tem que lutar e tem que reivindicar. E essas crianças são todos de assentados? Sim, filhos de assentados. E tem pessoal da cidade também que vai, porque a escola é boa? Então, a escola é muito boa. A escola tem uma qualidade. Tem gente particular que vai Isso, os professores estavam comentando que alunos de escolas da cidade estão pedindo transferências para lá. Já pensou se for uma escola referência? É a escola modelo lá? É uma escola que é referência. Modelo. A escola São Bento é uma escola referência aqui no Pontal do Paranapanema. Assim como a escola João Melão, que também é escola resultado de luta dos assentados. Em Sandovalina, a gente também tem um trabalho na Escola Estadual Líria Sumida, que também recebe muitos crianças e jovens assentados. Um pouco assim, porque existe um padrão de ensino, né? Que vem do Estado, né? Uhum. E como que essa escola faz isso? Então, a escola tem uma autonomia, né, Matheus? A escola tem uma autonomia. É óbvio que tem um currículo que vem do Estado, esse currículo que é o mínimo, né? Deve ser seguido, que é o mínimo, não o máximo. Mas ela tem isso, é o mínimo. Abrangência total. Exato, os professores podem ampliar esse processo, podem trazer experiências das crianças para a escola. Tem essa liberdade. Então, né, a escola do campo, ela precisa valorizar a vivência das crianças do campo como ponto de partida do processo de ensino, para que as crianças possam avançar e avançar e avançar e atingir aquilo que elas não teriam no campo, mas que é necessário que elas tenham. Né? Então, conhecer arte, conhecer música. E os pontos negativos, Twin? Os pontos negativos. Não, os pontos negativos não poderiam ser outros que não a negligência do Estado. Falta isso aí tinha. o quê? Ele oferece o básico, mas, digamos assim, não é interesse do Estado fazer com que essas escolas avancem no aspecto crítico, por exemplo. Né? Você acha que, como que chega se o Estado crítico? Não, mas tipo, esse bloqueio, eu estou até complementando a sua pergunta você acha que esse bloqueio crítico do Estado, você acha que existe uma chancela da população de direita em que
se o Estado fizer isso, ele não vai ser reeleito? Então, existe isso? Eu acho que existe Tá uma... ligado? É assim, quem encontra-se no poder, digamos assim, né, de controle do Estado, de governo do Estado, tem lá os seus interesses, né? Tem lá os seus interesses. Claro que tem. E os interesses da elite, né, ou seja, nem sempre coadunam com os interesses das classes populares, trabalhadoras e campesinas. Isso também é óbvio. Exato, né? Então há aí um conflito de interesses e necessidades. Né? A gente costuma chamar que há uma luta entre essas classes. A elite está lá, né, vivenciando os seus benesses e os seus poderes, e as classes populares estão aqui nas bases. Há um conflito, Álvaro. O que a gente espera, eu, por exemplo, acredito muito que governos mais próximos das necessidades dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, estejam com possibilidade de poder. Né? Na sociedade atual, é isso que a gente espera. Então eu acredito que um governador que tem uma experiência como trabalhador poderá atingir muito mais as necessidades. Não é o caso do Dória, né? Não é o caso do Dória. Não, o Dória é mega empresário. Dória não tá nunca Não é o caso do Dória. geladinho na vida dele. Você acha que o Não. futuro é se desligar do Estado? Olha, Matheus, eu penso o seguinte. Cada vez mais a gente fica mais independente do governo e do poder público. Então, eu acho que a gente precisa, sobretudo na nossa realidade brasileira, a gente precisa do Estado. Porque a gente ainda não tem organização suficiente para nos autogerirmos. Eu acho que a gente não tem. Mas, seria ideal, mas a gente não tem essa condição ainda hoje. Então o Estado, no meu modo de pensar, é fundamental. Prover educação, prover saúde, prover assistência social, né? Enfim, eu acho que é fundamental ainda. Pode ser que um dia a gente consiga se desenvolver a tal ponto que a gente consiga superar o Estado. Pode ser. Existe uma teoria, né, a teoria marxiana, que apregoa com o tempo, com o desenvolvimento dos seres humanos, não precisarmos do Estado. Mas isso é processo, é muito tempo. Eu entendo, eu queria responder a sua pergunta também, mano. Não complementando a Twin, porque eu acho que eu tô meio não concordando Certo. muito com ele, sabe? É porque eu acho que essa pergunta, ela tem que ser respondida de duas formas. Primeiro, ou você caminha a favor dele, com os caminhos dele, certo? Que ele diz pra você, ou naquele que a comunidade internacional de estados querem que você siga. Certo. Porque, por exemplo, você tá, a princípio, dependendo de um estado só, que é no meu caso, no seu caso, no caso do Twin, brasileiro. Certo. No entanto, você pode ter outras experiências não tão burguesas, não tão de elite. Sim. Certo? Que você pode experimentar sim, de boa. No entanto, infelizmente você tem que jogar o jogo dos caras. Infelizmente o que acontece isso hoje. O que acontece hoje é isso, Álvaro. A gente não tá. Porque, por exemplo, você tá na internet. Você pode até sentir a experiência dos caras, mas você tá no Brasil, tá ligado? Você tem que, infelizmente, sentir a ideia de que às vezes vai se inserir no mercado de trabalho, você vai ganhar menos que um salário mínimo ou um salário mínimo. Aí você vai no mercado hoje em dia, um salário mínimo dá 2 sacolas, 3 sacolas, tá ligado? Exato. Aí, infelizmente, você tem que tentar sair dessa realidade. Aí que vem a parte que eu não concordo muito com o Twin, assim, que talvez a experiência que nós tenhamos, não todo mundo, Sim. com a internet, se você tem acesso à internet é uma coisa, se você não tem condições de acesso à internet é outra. Sim. Porque muita gente hoje em dia não tem acesso à internet. Mas se você tem acesso à internet, você pode sim tentar sair do Estado. Tentar sair sim, não tentar depender do Estado desde jovem. Entendi. Mas não é todo mundo. Então, eu estou concordando em partes com o Twin ainda. Entendeu? Talvez com o mínimo de acesso à internet, nós possamos sim
tentar sair daquela logística. Entendi. Do Mas vê bem, Estado. mas vê bem. Mas eu tô fazendo uma exceção muito Mas veja pequena. bem, Álvaro, você tá Eu tô certo. concordando com ele, mas eu tô fazendo uma exceção muito pequena. Deixa eu ver, mas deixa eu ver se eu entendi o que você quer Cara, dizer. tudo bem, No cara. plano do pensamento que você está do falando. pensamento. Ok. Do pensamento. Ok, eu concordo com você. Sabe? Agora, a vida real. É outra coisa. A vida real é Mas outra coisa. É por isso que eu não estou concordando Não, totalmente. mas eu entendi o que você quer dizer. No plano do A pensamento. internet ajudou muito, né? Não, a você- gente ia sair um pouco. Isso, né? ajudou. Mas ainda não é o ponto. Ainda não, você não vive de internet, irmão. Não. Não. Porque é o seguinte, se não tiver comida na escola, Não, a criança vai passar fome. Vai passar fome. Então eu posso ter contato com qualquer pessoa Claro. do mundo no plano do pensamento é uma- e defender ué. defender que o alimento é importante na escola. Mas isso não vai garantir. Se o Estado não prover a merenda, crianças não vão ter comida. Se o Estado não contratar professores, as crianças não vão ter aula. Não. Então, no plano do pensamento, eu concordo com você. No plano A gente do consegue pensamento avançar. É positivo a internet. Só que Claro que é. pensamento não muda a realidade. Ó. Não. Eu posso ter o melhor pensamento do mundo. Ele não muda a realidade. O que muda a realidade? A prática. E Twin, posso fazer uma pergunta assim? A prática. Geralmente, quando a gente estuda na universidade, a gente está apaixonado, né? A gente está apaixonado. E quando que se caiu a ficha que a educação não era tão fácil assim? Exato. Demorou quanto tempo pra você entender que o bicho era louco? Que o bagulho Foi era louco? rapidão, demorou. Quantos livros precisou você É. escrever? Exato. Essa ficha cai, Matheus, no momento em que você começa a entender que educação não se limita só ao debate sobre a educação. mais Educação tem que acontecer na prática. Ou seja, não adianta você escrever livros maravilhosos se tudo isso aí não for para a prática. Acabou. Exatamente, cara. Então, sabe, não adianta ficar discutindo teorias mirabolantes, altamente filosóficas, se essas coisas não vão transformar a realidade. Agora era o bongo. De novo! É quase o piano, né? Não, mas é verdade, Twin, é verdade. A coisa tem que ir pra prática. Pra prática. Tem que ir pras crianças. Senão não criança. Isso. Pro povo, Senão tá não ligado? adianta. Senão não Aquilo adianta. tem que virar a vida, mano. Exato. A coisa virar a vida. E vou te falar um problema da universidade brasileira e da universidade do mundo de maneira geral, porque eu já rodei por algumas, né? Já rodei por algumas. A maior parte dos intelectuais se fecha no seu escritório assim e sequer tem conhece contato o com a mundo, realidade. né? Não conhece Isso. o mundo, né? E aí não vão valorizar o jardineiro, não vão valorizar o pedreiro, Não conhece, não, cara. porque não conhecem a importância do trabalho. É. Você só vai dar conta de fazer uma educação para valer e transformadora quando aquilo tudo que você escreve tem lastro na realidade. Porque se não tiver lastro na realidade, Legal, cara, não tem isso, hein? sentido. Eu fico feliz de ouvir isso. Não tem sentido. Você, Não tem sentido. Todo escritor tinha que sentir o que ele escreve. Lógico. Sabe, o escritor sempre As se palavras escreve, têm que mano. ter Sente vida, sim, A mano. palavra tem que... Não, Gosto que tem sente, escritor mano. aqui não, mano. Não, não que ele tenha, mano. não Às que ele vezes tenha você que não se identifica. Não, não que ele cara, tenha que mano. viver aquilo, mas aquilo que ele escreve tem que virar realidade. No meu caso, por exemplo, teorias educacionais tem que virar realidade. Sabe? A gente só tem que tomar cuidado para não confundir ciência com arte. A arte é uma outra questão. Isso. A gente não pode Não vira confundir. uma ficção científica. Isso, nós não podemos confundir. Tem Por exemplo, ó, raciocínio científico. ó, esse livro só tem finalidade educativa se ele conseguir virar prática. Agora, uma poesia que vai me elevar a uma condição de reflexão sobre a realidade, ela tem a sua função em si mesma. Então a gente não pode confundir arte com ciência. Eu acho importante isso. Acho aí importante foi isso. foda. Isso foi foda. Acho importante, porque é legal o cara viajar na poesia, viajar na música também, porque isso vai complexificar o pensamento dele para que ele possa olhar para a realidade de uma outra forma. Agora, uma teoria educativa de fundamentação científica, ela tem que virar prática. É isso que eu estou A ciência defendendo. tem que ser exata, a ciência. Não, a ciência tem que ter objetividade social. E ela tem que ter aprovação em métodos científicos. E resultados práticos. Senão, não tem sentido. Então, ela tem que Vira ter ficção objetividade social. científica. Não tem nada a ver com arte e ciência, então. Não. 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 São duas formas diferentes de conhecimento.
São duas Nada formas a ver. diferentes de conhecimento. Maneiro isso, cara. São duas Se eu formas. jogar um violão pra cima, ele tem que cair. Se eu escrever uma coisa que o violão. Eu joguei o violão pra cima e saiu voando, é uma ficção científica. É a mesma coisa que eu escrever algo sobre educação, tá ligado? Tem que ter Da hora, cara. algo palpável, Mateus. aplicável. A ciência precisa da arte, a arte precisa da ciência. Isso, é por aí. Fica legal. Existe um. Porque a arte também, muita arte também é uma bosta, né? Tudo Aí fica tem uma viajando coisa da muito, né? imaginação, Tem que vir pra Aí realidade. Você joga ciência, É que a aí depois ciência a tem que ciência ter um joga na raciocínio arte, científico porque o cara que é muito aprovado científico internacionalmente. também é um chato. Mano. O cara que é muito científico é um pé no saco. Exato, mano. Matheus. Mas Eu nem gosto de estar com ele. tem. Muito, mano. Mas Tá a ligado? ciência Eu precisa gosto de de um imaginar que raciocínio aquilo pode científico. voar em alguma hora ali. Às vezes eu fico assim, mano, pela janela. Tá ligado? Mateus, Aí a ciência não fala que vai Mateus, acontecer isso, eu né? dou uma aula, eu dou uma aula de filosofia, de iniciação à filosofia, que eu falo assim para os meninos, ó, tem o conhecimento do cotidiano, que a gente aprende no dia a dia, com a nossa família, com os nossos colegas, tem o conhecimento religioso, que a gente aprende nos templos e nas igrejas, tem o conhecimento científico, que a gente aprende na escola, tem o conhecimento artístico, né, que a gente aprende com os artistas, nas galerias, que também vai para a escola, né, enfim, e tem vários outros conhecimentos, o tecnológico e tal. Cada um deles é importante para minha formação. Opa! Exatamente, cara. Daí a necessidade de eu ter acesso a todas essas formas de As maneiras conhecimento. de educação, O cara que só fica na religião Fica uma perde o bosta, resto. uma O cara que porcaria. fica só na ciência também é complicado. O cara que fica só na arte vai viajar, também é viajar. complicado. É isso aí, pessoal. E o cara que fica só no cotidiano também é complicado. É, mano. Vamos viver O todas pior, as coisas, o cara. pior de todos que você disse é o cara que só fica no cotidiano. Ai, meu Deus, eu não Esse sei o que cara é pior. do Não, cotidiano. mas todos são ruins se você ficar uma coisa só, mano. Exato. Mas o pior deles é o cara do cotidiano, mano. Alguém poderia dizer que é o religioso, alguém poderia dizer que é o científico, alguém poderia dizer que é o artístico. Eu defendo que todas as formas de conhecimento que já foram construídas precisam ser apropriadas por nós. Sim, boa. Para que a gente possa fazer uma síntese. Boa. Ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Então, aquilo a outro. sua escola ia ter tudo isso, mano. Precisa ter. Precisa. Mas eu penso assim, existem algumas coisas específicas da Como escola. você ensinaria religião? na Não, escola? então, existem algumas coisas específicas. É. Específicas. A religião, as igrejas e os templos já dão conta, Mateus. Assim Fora como da o cotidiano. escola. Isso. Eu não acho que isso tem a ver com a escola. Eu acho que a gente pode discutir religião, mas quem faz religião, quem constrói religião, quem escreve a Bíblia, são os padres, os seminaristas. Eu não tenho- Eu eu acho não- que não teria que ter na escola. É, mas é importante que tenha na sociedade Não, de super. hoje. É, assim como o Isso ajuda as cotidiano. pessoas. Assim como as galerias de arte. Eu me lembro uma puta merda, eu tava visitando, eu não lembro que museu aí na Europa. As crianças indo lá replicar as obras. Tendo aula, Nossa. replicando, olhando pro Da Vinci e replicando a Mona Lisa, Isso é legal, replicando o Renoir. Eu falava, pô, meu, que lindo, né? O cara tá dentro da galeria de arte, estudando, enfim. Eu acho que esses conhecimentos a humanidade construiu. Nós não podemos ficar privados disso. Uma aluna minha, uma orientanda minha, que gosta de educação indígena, falou, mas eu quero ficar lá com meus índios. Mas como o seu índiozinho vai ficar privado de se apropriar da Mona Lisa? É justo? A Mona Lisa existe. Nossa. A Mona Lisa existe. Por O que que ela respondeu? Não, ela defendia que os índiozinhos têm que ficar na vida deles e a gente tem que respeitar. Eu não estou Abriu o mundo eu não tô pra desrespeitando o índiozinho ao dizer que existe a Mona Lisa, que existe o Van Gogh, caramba. Sim, Meu claro. Deus. Não é? E eles precisam da internet tanto quanto a gente. Ora, a humanidade já construiu isso Isso tem que chegar pra todo para todo mundo. enfim, Tudo que a humanidade construiu. É verdade, cara. Não adianta você achar que o índio também tem que ficar só ali pegando peixe. ficar Não, só ali. Não não, dá. não. Não, dá é. mais. E tem outra. Será mesmo que talvez o índio quer ser Isso. Não, mas socializado? a cultura deles deve ser... Eles... Não sei, mano. A língua eu acho importante. Lógico, os ele- costumes. Não, mas, É. não, isso tudo dele mas será que o índio quer mesmo toda essa Mas coisa? só se ele não quiser. Sabe? Isso, se ele não quiser, tudo bem, mas deu direito a ele de não querer. É, eu penso Sim, sim, claro, claro. Deu direito a ele de Eu não acho que, querer. o índio. Será que o índio quer tudo Mas ele precisa saber que quer ficar existe. de boa. Não, com certeza. Eu vou dar um Mas- exemplo simples.
Se a penicilina não chegasse lá, eles estariam morrendo de verminose até hoje. Sim. Não, mas é que o homem branco foi lá, né, mano? Mas a penicilina curou a verminose e eles não morrem mais. Cara, curou os Eles não morrem mais. O homem branco, né? Não, os caras estavam lá de boa. O homem branco. Não, mas é que historicamente... É o que se diz. Como o Twin tá dizendo, eu fui domesticado a falar isso. Então eu só vou falar isso agora. O homem civilizado, né? Eu o homem branco, o homem civilizado. O homem de todas as cores foi lá. Não, é que eu fui domesticado a falar isso. Não, foi só um Mas o cara... A gente aprendeu assim. A gente aprendeu assim. O cara foi lá e os caras não tinham aquela doença. Só que aí os caras foram lá e passaram aquela doença pros caras. Também tem várias doenças que chegou lá por causa do homem dos branco. portugueses. Exatamente isso que eu tô dizendo. Os caras estavam todos lá suados. Agora, não, o que eu tô defendendo assim, a humanidade já construiu a penicilina. Os índios não tinham e morriam de verminose. Ou seja, a humanidade levou a penicilina para ele. Por que a humanidade não pode levar a Mona Lisa? Por que a humanidade não pode levar o Mozart? Pode. Ele vai ficar só tocando tabaco? Ele manda um cocar muito massa. Pra nós. Pra gente. Isso. Não adianta, as coisas estão mudando. E vai mudar pro índio, vai mudar pra tudo. Lógico. Não tem jeito. Lógico. Não tem jeito. Agora, é legal a pessoa falar assim, eu quero escolher saber quem é a Mona Lisa, porque ela existe. Eu quero escolher tomar a vacina, porque ela existe. Do que a pessoa que não tem escolha. Exatamente. Aí é terrível. Tem que ser valorizado na história, eu acho. Tem. Que o índio foi. Lógico. Não, ele é. Sabe, Tem uma E o que ele é. Sabe? Tipo, isso tem que ficar na história, mano. Tem. Marcado, tá ligado? Se ele deixar de ser, tudo bem, cara. O mundo tá mudando, É sabe? Ele isso. não precisa estar num cocar lá. Não. Mano, infelizmente, meus queridos, hoje em dia você não precisa estar morando numa toca. Eu posso estar sendo julgado por isso, mas... Isso, mas é verdade. Sabe, você pode ter um ar-condicionado na sua toca. cara, Você às tá vezes- entendendo, cara? Você pode comprar o peixe Sim, ali sim. na feira ali, infelizmente, mas eu gosto de pescar. Eu Isso, curto. Se eu puder pegar meu E é peixe, importante mano, valorizar. maravilhoso se eu tiver um espaço pra pegar meu peixe, mano. Aham. Vixe, eu tô querendo voltar, mano. De morar no sítio e pegar meu peixe. Eu não Nossa. posso, tá ligado? Pode crer. Que Pô, conversa boa, hein? A história Na verdade, a tem que gente tá ser falando só de registrada, educação, cara. hein? A história tem que ser registrada. A gente só tá falando de A educação gente tá aqui. falando de educação. Só de educação. Só de educação. Ou seja, existe uma educação Quanto tempo você tá que vivendo liberta. educação, Twin? Eu? Nesse clique que Nossa, você teve? eu me formei em educação física em 87. 87 foi eu me formei. Foi quando eu já comecei a me inserir nas escolas públicas. Como professor substituto. Depois eu fiz concurso do estado e passei como professor da escola pública. Cara, eu penso, mano, que quando você estuda educação, você tem um tchan de ajudar as pessoas. É verdade. É isso que eu penso. É, né? ué. Quando o cara estuda educação, não é pra ele, mano, é pros outros. Não é pra ele, é pros mano. outros. Você quer formar os outros. É, cara. É É verdade. lindo, velho. É bem Estudo de bonito. educação. Você é vai maravilhoso, prestar um cara. serviço É de educação. É lindo, cara. Sabe uma coisa Eu que mexia admiro, comigo? sabe, cara? Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava no escritório meu primeiro emprego no escritório de arquitetura, eu era ajudante administrativo contínuo, office boy. Aí na prefeitura também era ajudante administrativo. Na Embratel também era ajudante administrativo. Eu falava assim, pô, eu não sou nada, eu sou qualquer coisa. Eu falava assim, eu quero ser alguma coisa que tem um reconhecimento pra mim, eu quero ser alguma coisa. Você se reconhece como jardineiro, é sensacional isso. Eu não me reconhecia, eu não me reconhecia com nada. Eu falava, isso que eu tô fazendo, qualquer um faz. Agora, o jardineiro é um cara especialista, não é qualquer um que lida com jardim. Eu falei assim, puta, eu quero ser alguma coisa. Falei, eu quero ser professor. Foi essa a decisão que eu tomei, Matheus. Quando eu larguei a Embratel, fui trabalhar com o polo aquático, meus técnicos me convidaram e comecei a estudar educação física. Falei, eu quero ser professor. Você é advogado, né, Álvaro? Sim. Você tem uma profissão. Falei, eu quero ter uma profissão, eu não quero fazer aquilo que qualquer pessoa faz. Aí foi quando eu decidi ser professor. Óbvio, influência do meu pai, influência da minha mãe. A minha mãe foi dona de casa durante muito tempo. Por volta dos 40 anos, ela voltou a estudar, fez magistério, virou professora em Bauru e aposentou como professora depois de 25 anos de trabalho, aos 65 anos. Aposentou. Então, tive influência do meu pai, por conta daquela história dele gostar de história e tal. Aí depois tive influência da minha mãe. Então, essa coisa de virar professor
E quando que entra essa parada assim de alto nível, né? Que a gente tá com um cara aqui que é alto nível, né? A gente tá com um cara até agora Pessoal, que é uma das maiores autoridades. A gente tá conversando umas coisinhas aqui. Ele é muito gente boa, mano. Tal. Mas ele é o bicho da goiaba do negócio. Tipo... E é 018. 018, É, mano. Prudentino. Eu vim pra Prudente. Quando que o negócio começou a pegar mesmo? Que você ficou O negócio começou a pegar mesmo. Você é técnico, não sei o que, eu sou lei, como que é? Você que tem que falar agora. Agora que eu tenho que falar que o cara é das maiores autoridades de educação do Brasil, tá ligado? E pronto. De Prudente região já tá valendo. Não é não. A gente fica orgulhoso, mano. De Prudente região já tá Prudente, valendo. Prudente O Álvaro, região. tem um amigo meu do País de Gales, o Robin Jones. Você tem um amigo do País de Gales? Só o Gibbs, que jogava na Inglaterra. Deixa eu contar, eu não tenho deixa eu nem- contar essa. O Robin fala assim, Twin, ele veio aqui pro Brasil já, na Unesp, umas 3 ou 4 vezes. Ele fala assim, Twin, eu venho pra cá porque eu quero aprender teoria histórico-cultural com você, cara. É genial. Porque você é bom, cara. Aí, É um dos caras mais roubados. Aí como se não... Ah, mas isso é um detalhe. Como se não bastasse, ele falou assim... Aí ele falou assim, ó, eu quero que você vá lá na minha universidade e dá uma aula. Aí eu preparei uma aula em inglês, super legal, e em 2016 eu fui. Eu tinha um congresso em Oxford, que eu fui apresentar um trabalho lá na Universidade de Oxford, e aproveitei, fiquei uma semana em Cardiff, que é a capital do País de Gales, onde o Robin mora, e fiquei dando um curso de uma semana para os caras. É legal isso, né? É Oxford, né? Oxford. Ah, eu fui. Não, se a gente chegasse assim e falasse, ô galera, quer mais aí aprender com o Twin? É 5.000 a inscrição, tá ligado? É uma semana, é 5.000 inscrição. Exatamente. Ia chegar cara. Esse livro aqui, ó, esse livro que eu fui Ia chegar cara apresentar. pagando, tá ligado? Esse livro Tá aqui, ligado? A gente tá falando com o cara agora. de boa, tá ligado? Atividade do jogo e suas implicações para o desenvolvimento da consciência da criança. Foi esse livro que eu escrevi junto com o orientando meu, eu e o Rodrigo Lima Nunes, doutorando. Foi exatamente esse livro que eu fui apresentar num congresso em Oxford. E os caras ficaram assim, puxa vida, gostaram. Então, A gente tá na Europa, parça. Brasil, Europa, aí, ó. pode crer, mano. Mas veja Tá bem, achando massa o episódio? Fala aí, mano. mas não, Quem tá te mas interrompendo? essas coisas eu acho que fazem parte do meu trabalho, porque a Unesp, eu quero deixar outro detalhe importante. Manda abraço. Eu trabalhei em universidades particulares antes de chegar na Unesp. Eu não vou citar o nome das particulares, mas foram várias. Unip, Unitoledo, FATEB, várias universidades. O que eu quero dizer é, à medida que eu cheguei na Unesp, em 2007, as condições privilegiadas que a Unesp me possibilitou é que me proporcionaram escrever esses livros, fazer viagens para o exterior. Eu fiquei 6 meses morando na Inglaterra para fazer o meu pós-doutorado, foi a Unesp que bancou. Olha que legal. Então, assim, a Isso é universidade bom, cara. pública brasileira Isso é é bom. fundamental para a gente dar conta dessas coisas. Então, assim, esse governo, esse desgoverno que a gente vive hoje, que está Desgoverno, comprometendo totalmente as universidades públicas brasileiras, sobretudo as federais, né? Esse desgoverno não tem preocupação com isso. Eu só consegui fazer essas coisas, Matheus e Álvaro, porque eu tive o respaldo da Universidade Pública Estadual Paulista, no caso da Unesp. E tantos outros pesquisadores no Brasil só fazem isso porque tem respaldo do governo e da universidade pública. Então a universidade pública tem uma função social que é fazer isso. exatamente. Dar aula, escrever livro, Exatamente. orientar mestrandos, doutorandos, graduandos, assim, né, numa perspectiva ampliada, crítica, para que a gente Sabe, possa cara, pensar a Tem sociedade. muita gente que tá assistindo isso aí que não tem noção disso que ele tá falando, cara. Isso é fundamental, pessoal. É fundamental. Esse processo que a universidade tem, sabe? Tipo, É fundamental, meus irmãos também cara. se formaram. Eu tenho um irmão que é cientista social, eu tenho um irmão que é filósofo, e todos eles teve esse meio de Exato. ajuda que os Fundamental. caras vão se formando e vão ajudando a sociedade. Exato. Tipo, Sim. ele
tem a contrapartida. Exato. A universidade ajuda aqui, mas a gente devolve aqui. Exato. O que o pessoal acha que você usa esse dinheiro e não faz nada. Não é nada disso. Cara, você não, Matheus, a gente você não trabalha tem muito, ideia, cara. A gente trabalha cara, muito. E trabalha pela sociedade. Você dá aula, Pra ajudar você as pessoas, pesquisa, cara. você escreve livros, você escreve teses, você faz projetos de extensão, esses projetos nas escolas que eu faço. Você participa de congressos, você dá pareceres. Olha, a gente trabalha As muito, pessoas cara. não tem noção. Não cara. tem noção. O meu Não tem irmão, noção. o meu Tem noção. irmão, ele ficou 6 meses na Amazônia, cara, fazendo um projeto com Sim, ribeirinhos. cara. E é necessário isso. Tipo, ele passou mal lá. É necessário. Passou necessidade, tendo um dinheirinho básico do Aham. governo, tipo, 1000 e alguma coisinha pra viver lá. tá É. ligado? Tipo, Caralho. tipo, E esse milzinho aí está sendo comprometido, porque tá entendendo? esse Tipo, governo não está nada preocupado com pesquisa, não está nada preocupado com ciência. ele viveu a Esse realidade das Billzinho. pessoas lá, ele conheceu a necessidade das pessoas. lá. Exato. É isso que a pessoa faz, um cientista social, Lógico. um educador, ele faz isso. mano. Ele tem que ir lá. Ele reconhece o que está sendo vivido no Exato. ambiente. Tá Exato. entendendo? E aí ele vai produzir um livro Aí ele produz que nós vamos ler para entender aquele cara que a gente não isso, conhece. Exatamente, cara. Tipo, e, mano, vamos valorizar Que foda, esse pessoal, que meus, foda. meus queridos. Ô, meu Bolsonaro. Bolsonaro do caralho. Não adianta nem mandar recado. Não adianta mandar Não recado. adianta Nós temos mandar que recado, nós temos que tirar ele de lá. Nós temos que tirar ele de lá. Eu não sou um cara, eu não sou radical, cara. Eu não tenho Não adianta ódio ser do radical, nós temos que Bolsonaro. voltar em Eu outro não cara. sou, velho. Vamos voltar em outro Eu cara. gosto de Em vocês, 2022. Não adianta ser radical. O cara é radical, tem que ser radical com o cara, mano. Não, a gente tem que que ser- ser radical. com a Na gente, crítica, mano. na crítica, Sim, na crítica, cara, na esse crítica. cara é um retardado, mano. Caramba, Lógico que é, mano. Tem que esperar o cara sair, mano. vamos tirar ele de esperar lá. o cara sair, Vamos velho. tirar ele de Sabe, lá. Eu entendo, mano. E planos pro futuro? Túlio? Planos para o futuro. Continuar trabalhando, continuar formando pessoas, né? Você tem esperança no futuro? Tenho, lógico. É, dizem que o otimista é um ingênuo, né? Mas Eu sou também não consigo, otimista. eu não consigo ser pessimista, Eu- sabe eu por sou quê, otimista Matheus? também, Porque cara. eu acho que o trabalho, sobretudo o trabalho do professor, o trabalho do educador, ele tem que se alimentar na esperança da transformação do outro. Enfim, eu acredito que nós vamos construir algo melhor do que a gente vive hoje. Sim, posso fazer uma pergunta que é pra ajudar eu também nos meus momentos difíceis? Quando você tá mal, você se apega no quê, mano? Cara, Tipo, quando você não acredita mais no que você faz. as pessoas, Matheus. Tipo, na sua mulher, O ser nos humano, seus amigos. o ser humano é essencial para o outro ser humano. Mas, tipo, Sozinho eu não resolvo meus conflitos. Eu tenho por mim que eu só consigo dar conta da minha vida, das minhas necessidades e dos meus conflitos à medida que eu estiver compartilhando com o outro. Seja lá quem for, um amigo, a minha mãe, o meu pai fez muito esse papel na minha vida, né? Uma namorada, ou a sua esposa, ou um amigo. Sozinho é difícil, cara. Sozinho a gente corre o risco de esquizofrenizar, Então, noiar, difícil, sabe? difícil, Sozinho é cara. terrível. Sozinho não é legal. O Eu acho que tem. educador acaba sendo um artista também, né? O educador é um artista, cara. Ele tem que fazer arte. Ele faz arte. Mas sobretudo um humanista. Eu não consigo viver por mim mesmo. Eu preciso estar com as pessoas. Eu adoro estar fazendo isso aqui. Por mim a gente ficava conversando 3 dias aqui. Com certeza. De tanto que eu gosto disso, sabe? Afinal eu não estudei tudo que eu estudei. Eu não escrevi essas coisas que eu escrevi só pra mim. Você acha que o mundo tem solução? Cara, Tem uma possibilidade melhor? considerando o processo histórico, as coisas não são absolutas e permanentes, né? Nada é As coisas mudam, os governos mudam, as sociedades Tá mudam. sempre mudando. A história mostra isso. A história mostra Exatamente. isso. Né? A gente viveu lá, né? Desde os primórdios Não, da isso é civilização. fato, cara. Aí a Sim. gente viveu a Idade Média. Aí a Idade Média foi superada. A gente teve, né? A Idade O Moderna. problema é mudar pra ruim. Também acontece. infelizmente não tá mudando. Mas A mesmo gente tem assim, que ir pra Matheus, frente. mas mesmo assim não é absoluto, não é pra sempre, sabe? Então tudo tá em movimento, cara. Eu acho que a sociedade tá em Sim. movimento. Eu Você acha O que conhecimento você tá em vai ver movimento. uma coisa grande ainda? Você acha que você vai ver alguma coisa Talvez eu grande? não tenha tempo cronológico, né? Talvez eu não tenha tempo. Mas tomara que o meu neto tenha, né? Eu tenho um neto, né? Minha filha me deu um neto.
o Marco Aurélio, que tá com Grande 3 Marco aninhos. Aurélio. Uma utopia. O que você acha que seria? Cara, grande que o Marco Aurélio na veja sociedade? que o Marco Aurélio veja um mundo melhor do que esse de hoje. Essa é a nossa pergunta. Uma escola melhor do que essa de final. hoje, uma escola mais humanizadora. Vamos repetir a pergunta. O mundo melhor pra você, mano. Cara, então, talvez eu não tenha tempo de ver esse mundo melhor que eu concebo hoje, que eu acredito nele, mas eu espero que o meu neto e todas as crianças, né, no futuro possam ter uma escola melhor, né, uma sociedade melhor, construída pelos próprios seres humanos, conscientes. Porque construir algo sendo manipulado não é legal. Então, que a gente possa construir uma escola diferente, de melhor qualidade, uma escola pública, né? Que a gente tenha uma melhor sociedade construída por nós mesmos, né? É isso que eu acredito, de forma consciente. É possível? Eu acredito que sim, à medida que a gente investir muito em educação de qualidade, em educação para todos. Então você acha que um futuro melhor está na educação? Passa pelo processo de educação dos seres humanos. É o início. Passa pelo processo de conscientização dos seres humanos, que a escola tem uma importância fundamental nesse processo. Fundamental. Porra. Foda, né? Muito bom, Você achou moçada. foda? Eu tô impressionado, eu gostei. Foda demais, demais. cara. Cara, Foda demais. eu que quero agradecer essa oportunidade de eu falar das coisas que eu faço. Você promete que vai voltar ano que vem? Cara, meu, quando vocês quiserem. Eu Que massa. adorei isso aqui. Que massa. E eu preparei uma vaca atolada pra gente tomar agora. Eu fiz. Ó, pessoal. Vamos tomar? Ó, galera, é o seguinte, o episódio vai acabar, mas o Twin, ele vai dar aí Eu continuo um salve por aí. pra galera. E outra coisa, a gente vai terminar aqui agora, a gente vai fazer, A gente vai ter tocar... que fazer um stories da vaca atolada, né? Vai A ficar gente não fez curioso ali. ainda. Vamos fazer e tal. Eu tô sem aqui, eu vou fazer um brinde aqui, mano. Vou fazer um Puxa brindezão vida. aí, pô. Sabe, Você tem aqui, pô. Pessoal, Isso aqui pra gente acabar assim, sabe? Cara, Vamos compartilhar um pouquinho, vai. aí, sabe. esse cara aqui é muito importante pra nossa sociedade. É uma pessoa muito boa, sabe? E eu também acredito que a educação é o pontapé inicial para um mundo melhor. Eu compartilho da mesma ideia que ele do mundo melhor. Primeira vez que eu tô falando isso, que nós tivemos vários mundos melhores aqui, né? Sabe? Espero que seja melhor também. Eu espero que Sabe? sim. Eu também sou esperançoso. Temos sabe? que acreditar. A gente tem que acreditar, sabe? Não podemos desistir do ser humano, Matheus. E pessoal, esse é o 14º Cognatos Podcast. Eu tô inteiramente emocionado, sabe? Eu também, eu queria, antes de nós terminarmos, eu queria que o Twin mandasse aí pros alunos dele aí um salve. Manda aí pra eles. Manda um beijão. Manda aí. Moçada da Unesp, os meninos da escola pública com quem eu tive contato, professores. Vamos acreditar na educação, gente. A educação transforma as pessoas que poderão transformar o mundo. Isso é muito legal, isso é muito importante. E o Cognatos compartilha dessa mesma ideia. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o 14º episódio do Cognatas Podcast com um cara nervoso. Pesquisa o cara, leia os livros do Twin aqui, do mano que a gente tá conversando hoje. Ele voltará. Demorou então? Vai voltar. Grande abraço, Matheus. Porra. Esse foi... Ah, moleque! Valeu, galera. Obrigado. Esse foi o Twin. Muito obrigado, pessoal. Esse foi meu amigo Matheus. Eu fui o Álvaro hoje. E grande abraço. Segue lá, gente. Valeu, pessoal.